gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô muito animada porque a gente tá aqui com uma convidada mega especial. Tipo, quase uma xerox da Adriana, só que é a Fernanda Machado, especialista em startup também. A gente tem as mesmas, a gente pensa da mesma maneira, gosta dos mesmos assuntos, então eu trouxe ela aqui para falar um pouquinho da história dela e mostrar para vocês que é possível advogar de uma maneira leve, flexível e ser feliz na advocacia, não viver com aqueles processos, milhões, contenciosos, que você fica estressado e toda aquela coisa que a gente sabe daquele direito tradicional. Então a gente está aqui justamente para mostrar para vocês que sim, é possível você ser feliz na advocacia, não é, Fê? Ah, é demais, Adri! Em primeiro lugar, muito obrigada por você ter vindo. Demorou, viu, gente, pra gente se encontrar, mas é sempre assim, dá Ainda bem, certo. ainda bem. Exatamente. A gente se encontrou no tempo certo. É isso mesmo, no time exatamente quando tinha que se encontrar, né, Fê? Exato, E obrigada. conta pra mim tudo da sua vida, como é que você entrou nas startups, que eu sei assim, que a sua história é bem parecida com a minha, que a gente quase largou o direito. Ah, claro. E se não fosse as maravilhosas startups, a gente Tava em outro lugar agora. estaria, sei lá, em Paris desfilando. Não sei aonde também. Com certeza. Mas conta um pouquinho pra gente como que foi a sua experiência. Vamos lá. Primeiro, obrigada. Adorei te conhecer pessoalmente. Foi ótimo. Bom, eu me formei e como quase todos os advogados eu não sabia nada, de advogar, de nada, né? Então, eu comecei a advogar no escritório que eu era estagiária, porque, né, já tava ali. Já tava lá mais fácil. Era direito trabalhista. E aí eu falei, bom, vou terminar isso aqui. Fiz primeiro fiz o OAB em direito do trabalho. Aí eu comecei a gostar um pouquinho. Não, era mais fácil. É a matéria que eu mais tenho trauma, Fê. Mentira. Juro. Ai, não, eu gostava, Eu tinha um professor muito exigente e era assim, eu sempre tirava 10 ou 9 em todas as matérias. A matéria dele era 7, eu passava raspando. Ah, não. Teve uma prova dele que eu tirei 3. Ai, pra você então, você quis morrer, né? Quis morrer. Então eu me traumatizou. Direito do trabalho, você fala direito do trabalho pra mim, Você- dá uma... Eu fico tipo o Chaves quando faz assim. Sei. Dá uma- Não, eu amo, porque como eu tava trabalhando com isso, então pra mim foi muito mais fácil, E você né? advogava pra empresas ou pro reclamante? Eu advogava pra Vivo. E tinha bastante demanda, né? Muita. Era advocacia de massa, né? Então, Nossa, assim, contencioso total, direto. total. Fazia Ou seja, 40... você vivia estressada. Como que era? Olha, eu vivia... eu me sentia burra, porque eu ficava dando Ctrl+C, Ctrl+V o dia inteiro. O dia inteiro. Ctrl+C, Ctrl+V e Ctrl+G pra achar os Nossa. errinhos ali. E aí, assim, eu não ficava tão estressada, porque eu não achava um trabalho cansativo mentalmente. Eu achava um trabalho cansativo, assim, não tô me desenvolvendo, não tô indo pra frente. Fiquei quase um ano lá depois que eu me formei e eu vi assim, eu entrei aqui e hoje eu sei, assim, ritos de audiência que eu não gosto de fazer. Eu sei mexer muito bem numa contestação que eu não gosto de fazer. Nossa. E eu sei muito bem como que funciona o direito do consumidor pra telefonia, que eu também não gosto de fazer. Aí eu falei, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo aqui, né? Foi isso. E aí eu fiquei um tempo lá e comecei a ficar muito agoniada. Só que antes disso, eu sou muito... Somos aquarianas, né? E aí, como aquarianas, eu gosto muito de liberdade. Então, toda vez que eu me sentia muito presa em alguma coisa, eu falava, vou sair daqui, vou ver minha vida um pouquinho de longe, o que tá acontecendo e volto. Sim. Sei que eu sou privilegiada por isso, mas aproveitei os privilégios que eu tive nesse sentido. Então, antes de me formar no 9º semestre, eu fui pela primeira vez morar sozinha, fora. Falei, Que delícia. tô indo embora. E aí, eu lembro que foi assim, num sábado, tava num churrasco, Antes de se formar, 9º putz, semestre. eu também fiz isso, a mesma coisa, só que eu fui pro Canadá. Mentira! Ai, que medo dessa pessoa. Em qual semestre? No 9º. Não. É sério? Ah, não. Eu fiquei, Bom. tipo, louca, né? Mas tudo bem. Muito parecido. É. No 9º eu saí e tava num sábado, gente, né, encaixaçado, no churrasco com os amigos. E aí virei pro amigo meu e falei assim, não tô feliz, cara, vou embora. Aí ele, não tá legal Tipo, aqui? embora daqui? Aí eu, vou embora do Brasil. Aí ele, mas do Brasil? Do Brasil? Você faz faculdade, né, você trabalha. Falei, não, vou embora. 2 semanas depois eu tava viajando. Peguei visto de Nossa, emergência. Super rápida, Não. né? Decidiu, foi. Fui, falei com minha mãe tava viajando, ela falou, deixa eu voltar, né, pra casa, pra Brasília, isso. Falei, beleza. Ela chegou, já tinha trancado a faculdade, né, fui lá, acertei tudo, fui embora. Fiquei uns 7 meses, voltei. Que delícia, ficou um tempão lá. Fiquei assim, fazendo inglês, né, fazendo nada, É. vendo o que eu queria da vida. Exato. Era a desculpa. Mas foi bom que você, agora o inglês tá fluente. Exato, fiquei tranquila Tudo com o tem inglês. um lado bom. Tem.
E fiz aquele inglês jurídico. Então, assim, sei, é ótimo aprendi, também. sabe? É. Aprendi umas coisas. E aí, voltei e falei, tá, agora eu voltei pro Natal, vou me formar, né? Já tava no nono e tal. Voltei pro nono, fiz o nono de novo, fiz o 10º. Passei na OAB ali um pouquinho antes de terminar. Então, assim, me formei, comecei a advogar. Aí era da Vivo, odiava, achava um saco, achava que eu tava fazendo... Todo mundo, tinha 20 advogados, todo mundo fazendo a mesma coisa que eu. Aí eu falava, gente... É tipo produção em série, né? Porque você não pensa, não existe seu raciocínio. Não, Você se eu vai lá, saísse... copia o nome a defesa é praticamente a mesma, porque igual. não tem muito o que inventar. Você só vai área. pela matéria, né? Exato. Assim, ele tá reclamando de internet, então é isso. É isso. Tá reclamando de não sei o quê, então é isso. É assim. Nossa. E aí eu falava assim, tá... Eu ganhava relativamente bem, eu acho que eu ganhava 4 mil e pouco na época, que eu tinha acabado, tá ótimo, né? Saí de 1.000 e tantos, de estagiária, 4 mil, tava, gente, tá tô felizona. abalando. É. Só que esses 4 mil ficavam ali nos 4 mil. E eu falava, como que eu vou aumentar, né? Eu preciso escalar esse negócio. E aí eu ficava, gente, com advocacia não vou conseguir, não gosto disso aqui, vou mudar de profissão. Vou ser jornalista. Aí... Eu tô com medo dela. Por que você também? Não, sim, minha mãe fala que eu tinha que ser jornalista. Minha mãe é jornalista, né? Aí eu Sério? quase segui pra esse lado. Eu tô com medo. E aí eu fiquei. E aí eu falei, vou fazer jornalismo. Fui pra Califórnia. E aí, de novo, né? Vou fugir. Tipo, esse negócio de fugir sempre me ajudou muito. Mas assim, né? A gente sabe que acaba atrasando um pouco as coisas. No meu caso, eu acho que adiantou, mas... É porque você teve que crescer, a maturidade que você ganhou quando você mora fora, é outra vida. É outra Só coisa. quem morou sabe como é que é, os perrengues que a gente É. passa. A gente tá sozinha, não tem ninguém. E outro país, outra cultura, outra língua, assim, outro tudo, né? Tudo. Não tem um... Eu lembro quando eu cheguei no Canadá, era 4 horas da tarde, já tava escuro, chovendo, eu comecei a chorar de desespero. Eu falei, eu quero voltar. Liguei pra minha mãe e falei, mãe, socorro. Minha mãe ficou desesperada lá, sabe? Aí depois... Não tem o que fazer. Tava lá e eu falei, como é que eu vou fazer? Vou ter que me virar. É isso mesmo. E a Mas gente bom. se vira. É bom, porque a gente aprende a se virar. Nossa, a gente cresce aprende demais. Por isso que a gente falou, né? A gente só cresce na dor. Dói mudar, mas é pro bem. Hoje eu tenho até um pensamento de... Antes de voltar, né, pra história. Eu tenho até um pensamento de... Tudo que eu passo, eu tento. Mesmo assim, nossa, fiquei muito chateada com alguma coisa. Eu falo, calma aí. Eu vou agradecer por esse momento. Então, por que eu vou agradecer? E, tipo... Ressignificar. Exato. E dá muito certo. Muito Exato. certo. E tem até um estudo, eu li um livro de um médico, inclusive, que ele fala sobre isso, que quando você tem esse sentimento de gratidão, o seu coração, ele bate de uma maneira que as suas ondas é diferente, a energia que você emana e que você atrai outro tipo de energia. Sim. É muito louco essas coisas, né? E eu acredito muito. Eu também. Muito. E aí, enfim... Foi pra Califórnia, fui pra Califórnia. Voltou, mas ficou lá quanto tempo na Califórnia? Tá. Aí na Califórnia a gente tem algumas coisas acontecendo. Primeiro, eu fui pra Califórnia e fiquei em San Diego. Que, né, ali praia e tal. E aí eu comecei a trabalhar, quando eu cheguei lá, com delivery. E assim, Sério, gente, a gente tem que pensar que pro ego isso era difícil. Porque na primeira vez eu fui... Advogada, tal. Na primeira vez eu não trabalhava, né? Tava de boa estudando. Exato, então tô fazendo intercâmbio aqui. A segunda vez... Já foi mais difícil. Minha mãe falou, você tem que se sustentar agora. Sim. E aí eu falei, então vamos sustentar. Cheguei no dia seguinte, eu tava com carro, com trabalho, fazendo entrega de delivery. Que legal. E aí pro meu ego foi um pouco difícil, mas eu queria. Foi ruim, mas foi bom. Não, hoje foi ótimo. Na época você fica, pô, o que você tá fazendo aí? Fazendo entrega, sabe? Assim. Fazendo... Tô trabalhando no restaurante. Ninguém sabia exatamente o quê. Faço, assim, o gerenciamento, né? Das comidas. Vamos chamar o cara do Instagram que usa as palavras difíceis lá, como é que chama? Você já viu? Já, é muito engraçado, cara, ele é demais. Esse aí mesmo. E aí... Tá, aí um amigo meu, aí eu conheci, né, um amigo meu de antes não, conheci lá e tal, o menino vivia no apartamento. Aí ele falou assim, eu tô indo lá pro norte da Califórnia, porque eu quero ganhar dinheiro. Aí eu falei, ganhar dinheiro? Eu também quero ganhar dinheiro. Bora. Aí eu falei, mas como assim você, né, quer ganhar dinheiro lá? Tipo, o que tá acontecendo que é diferente daqui? Ele, não, porque São Francisco, é pro norte de São Francisco. São Francisco maravilhoso. Quando ele falou São Francisco, aí eu comecei São Francisco tem umas coisas em dinheiro rolando, né, umas coisas acontecendo.
vou lá, né? Jornalista ou não, acho que lá pode ser uma coisa legal. E aí, eu conheci o meu noivo. Que, né, vocês se conheceram lá? A gente se conheceu lá. Morando no mesmo brasileiro? apartamento? Ele é brasileiro. Gente, muito louco isso. A vida, né? Quando tem que acontecer. Que legal. E eu conheci ele porque morava eu e mais 5 pessoas quando eu cheguei lá. Então, assim, pra mostrar que a realidade era essa. Assim, cada um no seu quarto. Eu também, quando morei, era assim. Era bem. E aí, assim, lógico, eu morava num lugar legal e tudo, mas bagunça total, sabe? Eu não tava ali, advogada, viajou, tá ganhando dinheiro. Não era essa a realidade. E aí, o pessoal que tava lá se mudou porque foram expulsos e ele entrou no lugar deles. Então, conheci. E ele é louco por tecnologia, é a área dele. Então, quando ele ficou... Mas você já era ligada em tecnologia ou... Não, Ai, que zero. legal. Então você foi descobrindo. Eu era ligada na mesma coisa que todo mundo é. Tipo, quero um celular Sim, coisa da normal, moda, entendeu? Não era porque fazia não sei o quê, tinha qualidade. Sim. Eu nem sabia que era startup. Zero. Nunca tinha escutado falar. Isso foi que ano? Isso foi em 2016. Legal. Aí... E lá já tava, né? O burburinho, o Vale do Silício. Exato. Tanto que em menos de um ano disso eu comecei a estudar. Ainda em 2016. Legal. Isso foi bem no comecinho. Aí fui, conheci o Dani. Você pegou direto da fonte ali, Peguei. Top. Fui assim, eu aprendi lá. Legal. Eu tive que reaprender algumas coisas aqui. Sim. E aí, quando eu cheguei lá... aí falou de São Francisco. Falei, beleza, quero ir pra São Francisco. Aí você foi? Eu não tinha carro, alugava um carro. Adoro. Falei, gente, eu tô aqui entregando comida. Eu não vou perder nada saindo daqui. Lógico. Moro de aluguel, tipo, vou embora. O Dani, na hora que falou de São Francisco, ele falou, vamos embora, São Francisco, vamos pra lá. Fomos. Quando a gente chegou lá, nunca contei isso, hein? Inédito. Olha lá, vamos pôr uma legenda bem grandona assim, olha, conteúdo, breaking news. Olha, eu nunca contei isso em lugar nenhum. Não pelo que aconteceu, porque lá é tudo legalizado e tudo, mas pelo preconceito que eu sei que muita gente tem. Quando Se a gente for xingado, não tem problema, os haters gonna hate. Exato, sempre tem. Inclusive é um mercado que dá muito dinheiro. Sim, exatamente. As pessoas já devem estar começando a falar aonde ela trabalhou. Breaking Bad. Exatamente. E aí, fui pra São Francisco e indo, a gente começou a ver que a conversa, né, desse meu amigo tava... estranha, no um pouco confusa. Falei, gente, mas vem cá, a gente tá indo pra São Francisco, né, a gente já tinha onde ficar lá em São Francisco, alugamos um lugarzinho. Falei, mas a gente tá indo lá e qual que é, né, essa jogada muito boa aí de fazer dinheiro aqui? Ele falou, não, a gente vai ficar aqui uma semana e aí a gente vai pras montanhas, que é nas montanhas que a gente vai fazer dinheiro. Nossa. Aí o que vocês acham que é, gente? Fazer dinheiro nas montanhas? Aí bom, vamos fazer dinheiro então. Aí eu falei assim, mas vem cá, você tá falando de quanto dinheiro? Ele, depende de você. Aí eu falei, se depende de mim, então eu tô rica porque eu sou workaholic. Bilionária. Aí eu falei, se depende de mim, agora eu fiz minha vida. Dólar, né, tudo bem que não tava 6, tava 4, 3, sei lá, 4, 2016. Devia tá 3 por aí, 3, 4. Bem melhor. Tá bem melhor. E aí, ele falou que que dependia de mim e que dava pra fazer $1.000 mais ou menos por dia. Eu falei, $1.000 por dia? Pronto, vou voltar pro Brasil, vou abrir o que eu quiser, não preciso de mais advogar, jornalismo, não preciso de mais nada disso. Vou só fazer dinheiro e voltar. E aí, esse trabalho era numa fazenda de maconha. Que a gente, tinham várias pessoas, na verdade, tinha gente do mundo, depende da fazenda. Trabalhei em 6 fazendas. Mas era enorme o lugar, assim. Gigantesco, assim, gigantesco. Nossa. Só com maconha? Só. Nas que eu trabalhei só tinha plantação de maconha, todas legalizadas. O problema é assim, elas são legalizadas até, por exemplo, vamos supor, 100 árvores. Tá. E aí eles plantam 500. Entendi. Então, sempre esse era o problema. Uma sobrinha, né? Exato. Uma gordurinha que sempre tem. Não é declarada. Exato. Aqueles problemas que a gente tem aqui com outras coisas, né? Sim. E aí eles têm lá essa mesma questão. Existe uma associação de trimmers, que é o nome do que eu fazia. Tá. Então tem uma associação. Mas aí o que exatamente você fazia lá? Tá. Eu era trimmer. Vivia calma. Eu era uma pessoa mais calma, mas o que eu fazia era cortar. Eu tava ali no outro lado da produção. Entendi. O que acontece? Lá a gente tem as chamadas dispensaries, né? Que são farmácias, basicamente.
que vendem vários produtos. E essa fazenda que você ficou, ela fazia medicamentos? Ela fornecia maconha para essas dispensaries? Tá. Só que o medicamento lá é a folha e a planta em si. Não é que nem Entendi. aqui, que, por exemplo, foi autorizado, contém THC um pouquinho, dependendo. Sim, bem pouquinho. Com CBD muito mais. Mas assim, aqui é a farmácia, é uma coisa assim, uma parte do processo muito mais industrializada. Entendi. Lá é mais natural. Não, natural. lá não tem, por exemplo, na dispensary você não vai comprar um comprimido. Entendi. Você vai comprar, de repente, ou a flor em si, Legal. que é uma flor, é uma planta. As pessoas, né, que a gente vê nesses noticiários, as pessoas falam, nossa, é uma coisa horrorosa. Não é cheiroso demais, ela é linda. Eu posso até te mandar depois uma manda a você foto, colocar. a gente posta aqui. Eu fiquei curiosa, Vou quero colocar, ver. vou te mandar. Legal. E eu tenho exatamente do que eu fazia. Eu pegava, existiam pessoas que já cuidavam de todo o cultivo antes, de todo o preparo. Elas separavam numas bins, que a gente chama, numas caixonas. Sim. E eu pegava os budzinhos, que a gente chama, né, que é a plantinha, cada folhinha, flor, e cortava. Por quê? Porque é uma flor, então ela vem cheia de folha, tipo de... Mas o que você usava era o miolinho. Era a flor. Entendi. Tá. Eles vendem a flor. Tá. No caso, a gente corta toda a folha em E volta. a folha fica em volta e a flor bem no meio. Aí Tá. você... Só que ela vai crescendo assim, e aí você Corta e fica... Separou. Corta, E separa. a folha você dispensa? Então, a folha tem fazendas que usam pra várias coisas, porque Entendi. como que é o nome? Cânhamo. Parece que é uma fibra super forte. Eu acho que é uma das mais fortes que tem. Então, você pode usar pra fazer a parte do cânhamo, você pode usar pra fazer outras derivações. Mas que loucura! Então quer dizer que você foi pra São Francisco ficar rica e foi trabalhar com maconha. Foi. E aí, onde entra a startup nesse meio, menina? Conta! Então. Que loucura! Olha, gente, ó, essa novidade do BFE vocês não conhecem, hein? Só a Adriana vai conseguir tirar essas informações, hein? Olha só. Essa é nova mesmo. Novíssima. Essa é nova mesmo. E aí, eu fiquei 6 meses lá. E ganhou dinheiro. Ganhei. Mas gastou. Gastei. Tudo. Droga. Tinha que ter economizado. Não sabia gestão financeira, Essa coisa é entendeu? exato. Não. Por isso que a Little Giants já tem que... A educação financeira para as criancinhas, né? Exatamente, gente. É muito importante, é muito importante. Eu também já fiz essas merda também, gente. Faz, não tem né? jeito. A gente ganha dinheiro e gasta e depois a gente percebe. A gente fala, se eu tivesse aquele dinheiro hoje, Não eu é? investi tanto em tanta coisa. Ai, gente, Tudo bem, é vivendo e aprendendo. Acontece. Bom, saí de lá, morava acampada, tá? Então era uma coisa uma história bem louca. Assim, Tipo depois a gente tribo, conversa... né? Virou uma índia praticamente, Não, né? eu tomava 2 banhos por dia, tive que passar a tomar 1, porque Você reclamavam. queria morrer, né? Não, porque as pessoas reclamavam, é uma Não cultura pode, muito né? louca. E aí eu cansei, né? Porque não assim... dá. Fez dinheiro, mas né, 6 meses já deu o prazo de fiz. validade. E ficava pensando assim, gente, é uma coisa que, por exemplo, meus pais sabiam, minha família sabia, mas não era algo que eu podia contar pra todo mundo. E não era agora por Tem causa muito do ego. preconceito. É por causa do preconceito. Exato, as pessoas vão te julgar. Vão, não tem como. Agora elas vão me julgar, entendeu? Vão julgar Elas de vão nos qualquer julgar. jeito. Exatamente. Vão. E aí eu falei, tanto que hoje, muito, né, bem resolvida com isso, eu consigo falar. Eu fiquei o quê? Com vergonha de 5 falar anos. muito tempo. Não, fiquei 5 anos sem mostrar isso. As pessoas que me conhecem sabem. Mas, né, agora a gente tá falando pro mundo, pra internet. E aí eu cansei. Porque eu não era acostumada com acampar. E você mora, sua casa é o seu carro, se tiver, no caso, a gente tinha um carro e uma barraca. Só que eu morava a 2 horas, assim, as fazendas são 2, 3 horas de um lugar mais próximo que tem, assim, um mercado. Nossa. Tipo, é no fim do mundo, no fim do mundo. Meu Deus do céu. E aí eu cansei muito Uma experiência bem disso. diferente. Muito. E assim, você cresce muito também, não tem como. Nossa, deve ser, você aguentou bastante 6 meses, gente. Mas você assim, se aguentaria não. uma vez por mês, menos até. O meu noivo vai ver isso, ele vai falar, mentira, era toda semana. Mas não era toda semana. Mas a cada, tipo, uns 15 dias eu queria sair, ia pra essa cidadezinha e dormia num hotel. Porque eu dormia numa cama, eu comia chocolate, entendeu? Ai, que tipo, delícia. você não tem acesso às coisas básicas. Porque como é que você tá de TPM, que é o chocolate, o que você faz? E você você tá- mata seu noivo, né? E assim, você tá do lado de São Francisco, cara. Tipo, a 4 horas de São Francisco. Aí você pensa, tá tudo acontecendo lá. E eu tô aqui E eu no tô fim aqui. do mundo. E aí isso começa a pesar de carreira. Eu falava, eu não vou ficar a vida inteira aqui. Não é isso que eu quero, entendeu? Aí fui pra São Francisco. Voltei. Legal. E conheci umas pessoas lá. Em uma das fazendas eu conheci uma moça que ela tava há 30 anos em São Francisco. Ela era analfabeta. Na verdade, ela tava se alfabetizando, mas assim, com uma conhecida também. E ela sustentou as 3 filhas que Olha, moram que no legal. interior do Goiás
Com a maconha. Na verdade, ela era diarista e fazia o trimmer. Os bicos. Isso, ia pra fazenda, trabalhava final de semana 3 na fazenda. filhos, que legal, né? Não, formou Isso que eu todos. falo, quando a pessoa quer, ela arranja um meio. Arranja, Quando não gente. quer, arranja uma desculpa. Exato. É simples. Arranja. E assim, as pessoas são preguiçosas, eu acho. A maioria das pessoas que falam Não tá que... disposta a pagar o preço. Não, porque é difícil, né? A gente É sabe. difícil. E aí, fiquei lá, conheci essa moça, ela era assim, um coração. Ela falou, fica aqui, pra você não ter que alugar qualquer coisa com muita pressa. Então eu e Dani, a gente ficou na casa dela, legal. que era um estúdio, e morava ela e o marido. Então Olha assim, só. a gente tava incomodando todo mundo e ela, não, você vai ficar aqui. Olha só. Me tratava como uma Que filha. bonitinha. Inclusive, ela não vai estar vendo, mas se um dia ela ver Marildinha, eu te amo. Obrigada. Ai, vamos fazer essa gravação Chegar- passar pra ela. Chegar até nela. ela. E aí ela me ajudou muito lá, assim, como uma pessoa de mãe mesmo, assim, Sim. sabe? Aquele Você carinho não tinha quem mesmo. recorrer, né? Não, Você se sentiu não. super acolhida. E lá é difícil eles serem assim, né? Carinhosos. É. E até porque ela passou muita dificuldade. É, ela dá valor, né? ela entrou, hoje ela tem, né, o green card, mas ela entrou com coiote. Olha Ela viu gente só. morrer do lado dela. Então, Tadinha. a história dela era, assim, muito Dura. bonita. Dura e muito bonita de superação. Sim. E aí falei, bom, então agora eu tenho uma pessoa que eu posso, né, que me deu uma chance de ficar aqui uns dias, 15 dias, porque Enquanto eu não arranjo nada. aluguel em São Francisco é absurdo. E aí foi isso, aí fiquei indo lá, aí comecei a trabalhar de Uber e de Lyft, que Lyft é igual Uber, a dirigir. E eu adorava, porque assim, você pensa que eu tava saindo de motorista de aplicativo, de advogada, motorista de aplicativo, trimmer em fazenda de maconha. Falei, cara, o que eu vou fazer? Então, dirigir pra mim era sensacional. Eu tava com um carro maravilhoso, um carro assim, melhor do que o meu da época no Brasil. Uau. Porque lá é muito mais Lá, barato. Tava morando numa puta casa, achei uma casa, a gente se mudou, tava morando numa puta casa, muito legal também, mais afastado, mas assim, Tá ótima. ótimo. E tava estudando, assim, tinha tempo pra estudar, porque eu trabalhava. Tava tranquila, você fazia Chegava. seus horários. Ficava lá de boa, Sim. conversando com o Dani, ele me ensinando sobre tecnologia. E aí ele legal. começou a me mostrar. Uma vez a gente tava, eu lembro direitinho desse dia, a gente tava indo pra casa e passou um carro e não tinha ninguém dirigindo nesse carro. E era um carro com tipo uma hélice em cima. Uau. Aí eu, amor, não tem ninguém dirigindo. Tipo, what? Aí ele, é da Google. E aí foi me explicar um projeto que eles estavam Que fazendo, legal. que era Isso de faz teste. tempo, né? Muito tempo. Olha só. 2016. É. Tudo em 2016. E aí, quando foi no final do ano de 2016, eu lembro que eu trabalhei, que eu falei assim, vou trabalhar o máximo que eu puder pra voltar pro Brasil, porque isso aí o dinheiro da fazenda já tinha ido, né? É. Falei, vou voltar pro Brasil com tudo que eu puder, assim, porque eu quero realmente me especializar em alguma área. E aí eu pensava em cannabis law, É, que, porque... né, direito voltado, Exato. porque eu via que era uma medicina. E é uma área muito promissora. É. É uma área que muito. quem se especializar vai se dar bem. O Gui, né, ele fala sobre Sim, isso. ele até falou no Real Deal um Sim, pouquinho. eu vi. Próxima ela vai estar lá, hein, gente? Vou. E aí, fiquei pensando, cannabis law, o que eu faço? Eu odiava direito empresarial, então não passava pela minha cabeça trabalhar com empresas. Olha só. E aí, um dia ele falou, vamos dar um passeio na sede da Google, que tem em São Francisco. Eu falei, vamos. Quando eu cheguei lá, Nossa, eu comecei a ver aquelas inovações, assim, o dia a dia de quem trabalhava em uma empresa disruptiva. Eu vi assim, tem um monte de food truck lá, né? E aí os funcionários, e aí ele me explicando, ele falando, porque o Dani é muito, muito, muito louco com tecnologia, então ele sabia tudo, rotina dos funcionários lá. E ele falava, aquele cara ali, quem tá com esse crachá, pode comer nesses food trucks, e aí você tem um momento de descanso. E eu comecei a falar, como assim existe empresa que trabalha assim? E que você pode fazer tudo isso. E aí tipo, Ficou pet encantada. friendly, Você tudo. pode levar seu cachorro, você tem um puff, você descansa, você joga. Exatamente, você tem uma sala de descompressão, né? Você vai jogar videogame, você vai... E fazer o que hoje você quiser. toda empresa tem, mas naquela época super disruptiva. Naquela época era assim, meu Deus, né? Nossa, é fantástico. Como a gente faz isso? E aí eu comecei a gostar muito, muito. Aí nesse dia, eu lembro que nesse passeio, assim, eu olhei pra aquela inovação toda, eu falei, cara, eu não sei com o que eu quero trabalhar, porque eu ainda não sabia exatamente o que eram startups, mas eu quero alguma coisa ligada à área de tecnologia. Você sentiu que era, Que era isso, ali. quando a gente Era sente, não tem jeito. Não tem. E aí, quando eu senti isso, eu falei, cara, eu vou por esse caminho porque eu tenho alguém pra me ajudar. Sim.
E o Dani, todos os dias, me falando notícia. Todos. Até hoje é assim. Ele me fala um monte de notícia por dia. Um monte de coisa que eu compartilho, ele que acaba me falando. Tipo, a gente acorda, tá tomando café, ele, você viu é muito legal, o carro voador, não sei de onde. Eu me manda que eu tenho que compartilhar. Que legal. E aí, eu fui me apaixonando. E nessa de Uber, eu conheci alguns advogados, porque eu conversava muito, né? A gente fala pouco. Imagina, nem gosta de falar. E aí eu conheci alguns advogados, e aí uma delas virou e falou assim, olha, se você quiser acompanhar como paralegal, eu posso te pagar. Olha só. Aí eu falei, peraí. Claro que sim. Você tá falando que eu posso ir lá, que você não vai me contratar, mas que você pode me pagar, tipo, como se fosse assim, meio que legal, mas você pode me pagar e eu vou acompanhar? Aí ela, sim, você quer aprender? Eu falei, quero aprender. Muito. Eu quero muito aprender. E acompanhei 15 dias lá, e ela trabalhava com startups. Foi aí que você teve o primeiro contato? Foi aí que eu tive o primeiro contato real. Mas você vê a importância de você conversar e se relacionar. Por isso que eu falo. Não tem vergonha também, né? De falar mesmo. De falar. Quero aprender, não sei. E a oportunidade você agarrou. Exato. E olha onde você tá hoje. Não, e depois que eu louco descobri isso. que quem era ela. Eu não sei se enfim, não sei se ela era founder, co-founder, enfim, do Waze, ela era de Israel. Caraca, que legal. Então, quando eu descobri isso, eu fiquei assim, gente, não acredito. Ela foi muito legal. Não, ela foi, gente, ela é maravilhosa. E eu perdi o contato dela, eu não me lembro do nome dela. Ai, que pena. Eu já procurei, tipo, Founders Waze, nananã. Mas enfim, foi um contato rápido, né, 15 dias pra todo. Mas foi, assim, marcou tua vida, Marcou, né? tudo. E aí aí foi isso, aí eu conheci startups, aí eu vi, e aí na época, quando eu comecei a estudar pro Brasil, eu ainda tava lá. E eu olhava e falava, não tem nada. Tipo, não, era mato. Não tinha nada. Tinha, na verdade, acabado de sair o livro do Eric. Nossa, do Direito das Startups, o primeiro. O meu irmão abriu startup em 2010. E ninguém também sabia. Gente, ele falou, vou abrir uma startup. Eu falei, precisa da sua ajuda. Eu falei, ok, mas e assim, startup é o quê? É de comer? Exato. Não, é tecnologia. Eu falei, eu comecei, eu tive essa... Aonde eu estudo isso? Exato. Não, 2010. Não tinha material. Não, 2010 não tinha nada mesmo. Porque Nada. 2016 já não tinha. É surreal. Você vê que é recente, né? É muito recente. A primeira turma do Eric foi 2017, no ano seguinte. Do INSPER. Foi. Exatamente. Não, e eu lembro que eu olhava o INSPER assim no começo e eu falava, cara, eu queria tanto fazer, gente, mas eu lembro que era 6 mil, 5 mil alguma coisa. Era. O dos 7 dias, né? Era muito caro. E assim, eram 3 meses de curso. Mas eu lembro que tinha como fazer uma semana, tipo, seguido. Você não é de São Paulo, vem faz uma semana. Porque eu não morava aqui ainda. É por isso que você não fez, né? Senão eu já queria... Tinha se encontrado. Mas assim, foi bem legal esse curso. Eu acho que até hoje deve ter esse curso, né? Não sei se o Eric tá à frente ainda ou não. Eu acho que sim, porque agora na pandemia eu dei uma aula pro curso de Direito Empresarial de lá e ainda tinha turma, ele ainda tava lá como coordenador. Enfim, um beijo, Eric. Eric, a gente te ama. Sim. Aí o livro dele foi o primeiro que eu li. Que legal. E aí eu me apaixonei. Ele é precursor, né? Não tem jeito. Não tem como. E ele manja muito. Muito. Hoje ele tá falando mais de vendas e tudo, mas assim, todas as vezes... E faz total sentido, porque vendas todo mundo precisa. E ele manda muito bem. Né? Sim. Na nossa área, então... E aí, cara, foi isso, Adri. Aí eu fui indo, fui estudando, aí voltei pro Brasil, já sabia um pouquinho. Mas é bom que você já pegou, aprendeu lá. Então... E aqui, porque assim, a gente tropicaliza os instrumentos contratuais. Então, você aprendeu ali na fonte, pra você foi... Tudo bem que você teve que adaptar algumas coisas. Eu cometi umas gafes nessa. Mas é porque você estava acostumada com lá. Então faz sentido, né? Porque assim... É muito diferente. Lá eles já estão muito mais maduros. Muito mais avançados. A gente tá engatinhando. Quando a gente falava de vesting aqui em 2016, uma dessas gafes foi... Eu tava em um evento, acho que Capital Empreendedora, lá em Brasília. Tava nesse evento, acho que em 2017, por aí. E aí, gente, o mundo é muito pequeno. O atual presidente da AB Startups, depois que o Amuri saiu como presidente, entrou, acho que é André... Agora não Você não lembra o nome dele também? Ele entrou e foi essa palestra dele que eu dei essa gafe lá no Brasília, antes de imaginar que ele seria presidente, enfim. Ele estava dando uma palestra lá e aí no final da palestra tinha umas perguntas e uma pessoa perguntou, falou, eu tenho uma startup e eu estudo sozinho, né, e tal, eu queria fazer um contrato de vesting. Só que eu procurei um escritório, né, porque ele falou procurei um escritório em São Paulo e me falaram que não existe.
E aí eu defendi com todas, tipo assim, eu sou advogada, né? Aquela coisa de, eu sou advogada, eu sei que existe, eu estudei, sabe assim? Sim, tipo, né? Só que nesse momento, muita gente ainda não falava assim, que nem hoje. Gente, existe o contrato de vesting no nosso ordenamento jurídico, ele é denominado através de outras Sim. espécies de contrato. Mas assim, Aham. existe, tem como fazer. Sim. Assim, o vesting, ele pode ser dentro de um instrumento ou ele pode ser separado. Exatamente. Tem gente que fala, não, não pode, mas pode. Pode. Tem como. Desculpa, é um contrato que sim, pode ser feito só para o vesting. Exato. E assim, é a minha opinião. Quem sou eu pra, né? Não, Cada uma tem a sua, É a mas... minha também. Então, obrigada. E era desde a época. É, E como eu já via funcionando lá e mas por acontecendo... que você cometeu o gafe? Não, gafe assim, porque na Tipo, época... Porque você falou que existia e o cara falou que não existia. Aí ficou meio uma Não, situação ele chata. nem falou nada. Mas é porque Entendi. assim, como foi um evento, tinha muita gente no auditório, tinham outras pessoas que também acreditavam Entendi, que não Aí existia. você se passou por louca, né? Eu me passei por ai, tipo... é, Talvez ela não saiba muito o que ela tá falando. só que você já tá muito à frente, Ai, né? Hoje eu olho, podia ter a gravação daquilo pra eu Podia. falar, olha, eu tô avisando Eu, desde tá vendo? Eu 2018. já sabia, né? É complicado isso. E aí, assim, eu me deparei com essas... Eu me deparei também com a falta de experiência, porque uma coisa é você Nossa, ver a teoria, fazer né? na prática, a gente só aprende na prática. Só, não com tem os como. nossos clientes. E é bom assim, você percebe como é pequeno o ecossistema, é grande, mas os especialistas, tanto é que todo mundo se conhece. É, todo mundo se conhece. Eu, você, o Eric, O Veiga, o Saulo. Veiga, o Saulo. São poucas pessoas. É. E assim, por isso que eu falo, gente, façam nossos cursos, tem curso de todo mundo, tem espaço para todo mundo, porque Tem. a gente precisa de colegas que sejam tão Sim. bem Bons. capacitados e bons quanto a gente Sim. procura ser, porque todo dia, gente, é estudo, viu? É muito. Estudar, todo dia a gente tá aprendendo uma coisa diferente. E assim, anos de experiência, meu, da Fê, e ainda assim a gente faz curso, a gente lê os livros e tenta melhorar a cada dia, porque quem acha que, já sei de tudo, esquece. Aí parou. Parou no tempo e não evolui. Eu acho assim, sendo profissão ou não, porque eu tento evoluir pessoalmente todos os dias. Todos os dias. Exato. No off, a gente estava conversando aqui sobre essa busca à evolução. E na minha profissão não tinha como ser diferente. Porque assim, eu olho, uma das profissões que eu pensei foi jornalismo. E eu vejo isso acontecer no jornalismo e eu penso, cara, eu estou vendo isso acontecer no direito. Só que o que eu acho é uma mudança, que eu digo, né? Uma transformação que a tecnologia vai mudando e vai mudando modelos de negócios, vai mudando maneira de advogar. Exato. Quando eu entrei, por exemplo, no TJ, esses dias, que eu vi, porque eu não mexo com contencioso, então quase não entro, né? Aí eu vi esse story seu, que você quis morrer, né? Não. Mas quando eu entrei, que eu vi que tinha uma opção acho que era justiça online, sei lá, você coloca essa opção e você faz tudo online, audiência, tudo online até fora da pandemia. Eu não sabia que tinha isso, eu fiquei, graças a Deus. Muito bom, né? Não, maravilhoso. Muito bom, Então as coisas evoluem. E aí, se a gente não evolui, né, a gente acaba ficando aquele dinossauro que Exato. prega que, tem uma inovação. Desculpa, essa inovação você não consegue fazer porque não tem lei. Aí não Hoje você acontece. postou no teu Instagram o Airbnb. negócio do Airbnb. Daqui a pouco o Brasil não tem mais Uber, não tem Airbnb, não tem mais nada. A gente veta tudo. Veta tudo. Porque assim, tecnologia onde? Disruptiva onde? Nada pode. Exato. É porque o Uber tem que pagar que nem o CLT. Aí a Airbnb tem que... Aí não Gente, não tem como. A gente trava a inovação. Isso seria uma pauta de, assim, só disso pra gente falar e aí a gente ia ser xingada de verdade. Sim, Nossa, sim. Essas coisas melhor a gente nem comentar, Sim. né? Mas é muito frustrante, né? Você trabalhar assim, você criar mecanismos, achar brechas para ajudar o teu cliente a ele ter um negócio. E aí vem o governo maravilhoso, os tribunais que só tem pessoas mais velhas e que acabam compactuando, Não se atualizando. Né? Exato. Então, assim, Exato. até o cliente que estava aqui comigo, ele falou, mas meu, o que faz com essas pessoas? Tem que esperar morrer? Não. Aí eu falei, acho que sim. Eu também. Porque não tem o que fazer. Não, mas não dá pra substituir. Eu falei, não. Alguns não. Vitalício o negócio. Exatamente. Assim que funciona. O sistema inteiro, ele já não favorece, né? Nada. Que mudem pessoas, que mudem pensamentos e opiniões e tal. Então, assim, a gente luta. Hoje, quando eu coloquei aquele negócio do Airbnb, e semana passada eu tinha colocado de outra coisa, a do Uber, né? Eu tinha colocado da questão da Uber. E aí, hoje, quando eu coloquei, ele falou, acho que é todo dia uma luta, né? A gente lutando todos os dias. A gente consegue uma vitória na inovação, sei lá, a gente tem um marco legal. E aí, no dia seguinte, a gente tem algo que atrapalha as startups. Aí, no dia seguinte, a gente tem, agora, sei lá,
liberou abertura de SA de uma maneira mais facilitada. Aí no dia seguinte a gente tem outra. Então a gente anda assim, né? E aliás, gente, a Fê é autora de diversos livros, Marco Legal de Startup, LGPD. Depois eu vou pôr aqui todos pra vocês. Acessa o link, compra o livro dela, porque é muito legal, tá? É muito bom. Esse do Marco Legal que eu trouxe, sim, depois a gente faz uma propagandazinha, eu quero autógrafo. Eu vou, né? claro. Esse do Marco Legal é muito legal. Do Marco Legal Marco é muito legal. Muito legal. Mas porque, puxa, assim, é um dos únicos livros falando sobre o Marco Legal. E assim, e tem acho que 12 profissionais, 12 autores. Gente, todas as pessoas fantásticas, todos colegas. Todos incríveis. Incríveis. E é legal também a gente ver isso porque, que nem a gente estava falando das áreas, né? Que tem espaço para todo mundo. Sim. Que tem. A primeira vez que eu tive uma conversa muito bacana sobre isso foi com o Saulo. Saulo, beijo. Muitos beijos. Foi também Pessoa muito legal, Saulo é demais. Ele é maravilhoso, gente. E foi há alguns anos também, eu conheci ele por um amigo em comum. Que legal. A gente tem um cliente em Brasília e né, nessas conversas, tava em Brasília, a gente foi almoçar, ele e esse nosso amigo em comum. E aí eu me apaixonei, porque assim, nossas conversas sempre foram igual a de hoje, assim, uma conversa de existe lugar pra todo mundo, a gente tem que se apoiar. A gente tem que fazer negócio junto, entendeu? Tipo, se você não entendeu isso, você não tá preparado. Não. Porque assim, a gente cresce demais quando a gente divide as coisas. Muito. Eu não estaria aqui com a Fê, eu não estaria com o Saulo, eu não estaria com todos, se eu tivesse um pensamento de que, eles são todos meus concorrentes, imagina, não vou conversar com eles. Gente, não. Para, até porque, gente. Primeiro que tem gente pra todo mundo. Gente, assim, mesmo pra todo mas mundo. olha, é tanta gente. Quantas pessoas tem no Brasil? Nossa. Eu sei lá. Só em São Paulo. Nem sei também. Deve ter, com certeza tem muito mais do que muitos lugares de outros países, né? Sei lá. Sim. Tipo, Portugal deve ser pequenininho, do tamanho de São Paulo, né? Sei lá, tô chutando. Eu tô com medo de falar besteira. Eu também. Porque eu não sei. Essa parte você até edita, porque a gente não tem certeza. Editor, corta essa parte, que tem uns negócios que a gente fala que eu falo, mano, depois vai sair, vai ficar gravado pra sempre, então é melhor esquecer. Melhor essa parte pular. E é isso, foi isso, assim, conheci startups assim, me aproximei dessas pessoas, né, desses profissionais, pra realmente compartilhar E o que te fez sair de Brasília pra vir pra São Paulo e, tipo, ser presidente da OAB? Porque, olha, gente, uma coisa é assim, você estudar, se preparar, mas ficar sentada achando que a coisa vai acontecer. E vocês já perceberam que eu não sou assim, a Fê também não. Ela é presidente da comissão da OAB aqui de São Paulo, de startups. Então, assim, é um cargo muito importante que ela conseguiu, não é porque caiu no colo dela. Ela tem outras situações, escreveu livros e tal, porque ela sempre foi atrás das oportunidades. E Conta um pouquinho pra gente, assim, como que você virou presidente da ordem? Puta coisa legal, né? Eu sou muito. Presidente de São Paulo. Não, pô, é muito legal. Tô na porra toda, é muito entendeu? legal. É demais. É muito, eu não fiz de costume. Quando as pessoas falam, eu falo, gente, assim, foi uma coisa que mudou a minha carreira mesmo, pelo nome. Demais. Muito. O trabalho lá é muito legal, mas o título, e porque assim, gente, São Paulo é a cidade, o estado que mais tem, né, startups, então é muito legal mesmo. Sim. E não foi do nada, assim, né, as pessoas falam, que nada, nossa, que sorte que ela teve, tipo, trabalhando até 3 horas da manhã, acordando, fazendo e tal. Ai, você tem tanta sorte. Exato. É engraçado, né? Tive muita sorte, nossa. Foi tudo tão fácil. E quantas pessoas, porque eu sou nova, né? Então, muita gente fala assim, Você é super, eu não vou nem falar a minha idade, porque eu fiquei mal quando ela me falou mentira. Sério? Mentira, Adri. Essa parte depois a gente conversa. Mas eu assumi quando? Em 2019. Então era mais nova ainda. Nossa, é uma menina. E as pessoas olhavam pra mim assim, eu lembro que quando eu fui tomar, a gente tá de tênis hoje. E na posse eu fui de tênis. Eu também, eu vou de Vans trabalhar. Não, então. Hoje eu tô de All-Star, mas... Quando eu cheguei, assim... Olha como a gente tá de boa, né? Tinha um pessoal Tudo, que me olhava e ele falava assim, gente, quem é essa? Sabe, assim, eu não ouvi, graças a Deus. Mas você percebeu, sabe? né? E eu não ligo muito, né, na verdade. E aí eu olhava e falava, mas assim, umas pessoas mais... Os presidentes, por exemplo, sempre foram super abertos comigo, super. Tanto que eles me chamaram, né? Senão... Sim. Mas você vê que tem umas pessoas que ainda estão ali naquele... Saiu hoje, acho que foi hoje que eu vi no Instagram,
de um juiz que pediu para o advogado se retirar porque ele estava na audiência online sem gravata. Tá? Você tá brincando? Não vi isso. Vi isso hoje. Nossa, aí é demais, né? Então, assim, existe essa questão. E aí, sabendo que São Paulo era tudo isso, não foi à toa, não foi, eu fui parar em São Paulo, eu escolhi, eu sabia onde eu queria chegar. Planejou. Eu sabia onde eu queria Você chegar. tem um objetivo, né? Isso é muito importante, né? Criar metas e objetivos e alcançar, e assim, curto, médio e longo prazo. Faz a diferença. Porque senão você vai pra qualquer canto. Exato. Se você não tem um objetivo, qualquer canto serve. Você vai indo, a vida vai te levando, não é você que leva a vida, né? Exatamente. Essa é a diferença. E eu tive que encontrar esse equilíbrio também, porque eu sempre fui muito mão na massa, tipo assim, quero fazer isso aqui. Pra mim, se eu me empolgo com alguma ideia que você falou, eu falo, então, Adri, vamos fazer o seguinte? Vamos. Coloca a sua filha pra dormir, a gente volta pra cá, trabalha a noite inteira e amanhã a gente coloca isso no ar, pode ser? Isso. Então, é assim. É assim. E eu tive que encontrar o equilíbrio de, não, você quer fazer isso aqui? Então, você até tava falando, né, que você teve problemas de saúde porque você trabalhou muito. Tive muitos. Então, e é difícil pra gente encontrar, né, esse equilíbrio. No home office, então, porque a gente acaba não separando, a casa tá ali, o trabalho, o computador, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. A ponto de a minha filha falar assim, mãe, esse sábado você vai trabalhar? Porque assim, eu queria tanto que você ficasse comigo. E aí você olha e você fala, puxa, eu quero dar uma boa educação pra ela, eu quero poder levar ela pra passear, só que eu quero ficar com ela. E aí, o que eu faço? Eu tenho que trabalhar, mas eu quero ficar com ela. E esse equilíbrio é difícil de achar. É muito difícil Por isso que você tem que se organizar e se planejar pra você poder... E senão você fica doida, né? Porque... E assim, quando você tá com ela, quando você tá com os seus familiares, você tá com o seu noivo, vocês vão sair, se divertir, você tá naquele momento, você não tá pensando no trabalho. Exatamente. Senão não dá certo. Mas teve uma época que tava. Então, aí você tava com ele pensando no trabalho. Não, e ele é meu sócio. Então eu, Cláudia. Então, assim, era o dia inteiro. Então, se a gente ia pra um barzinho, eu sou de Brasília, então tem praia. Já entrava no... Então, restaurante e bar, restaurante e bar. Então, vamos viajar pra Brasília. Vamos, tô lá com a minha família, época de Natal, vamos num barzinho, vamos. Chegava no barzinho, era eu e ele falando sobre empresa, era eu e ele falando sobre startup, era eu e ele falando sobre... Então, não tem dia, não tem hora, não tem lugar. Isso deixa a gente doida? Eu também sou assim. Mas a gente melhora com o tempo. A gente, porque não tem como, né? Senão a gente não morre. Tem um burnout. Exato. E aí, eu já parei? A gente tava, como você conseguiu o cargo? Porque aí todo mundo já fala, ela deve conhecer não sei o quê. Porque já tem esse preconceito. E é mulher, né? Mulher nova. Mulher nova não pode ter poder, não entendeu? Não pode. Nossa, essa gravação as pessoas vão odiar, gente. Ou vão amar, ou vão odiar. É verdade, gente. Porque assim, uma coisa que a gente sofre é não só o assédio que a gente, né? Mas assim, esse preconceito. Porque a mulher, ela não sabe o que fala, ou às vezes eu tenho um sócio que é um homem, e você, o teu marido também, mas às vezes eu tô na reunião, eu falo, e ele fala a mesma coisa, e os caras escutam, porque ele falou. Quantas vezes? Mas assim, tudo bem, eu tô de boa, mas a gente não vem falar que a gente não sofre, porque a gente sofre sim. E não é mimimi, eu não tô nem aí. Eu também. A gente luta, busca nosso lugar, a gente, graças a Deus, bem sucedido, mas assim, não é fácil. Não, assim, não é. Você escuta coisa e você tem que saber, você tem que trabalhar o mental muito bem. Exato. Muito bem. Porque todas as entrevistas que a gente faz aqui, o intuito, assim, as conversas são bem parecidas porque são pessoas de sucesso. E pessoas de sucesso, ela tem uma trajetória já, assim, que é parecida. É assim, é muito trabalho duro e assim, solitário, mas que vale a pena. Cada um tem um aprendizado. Então é bem legal e não existe fórmula mágica. Eu sempre passo para eles assim, olha, empreender é difícil, mas é gratificante. Pra quem gosta é muito prazeroso também, né? Ver o negócio dar certo. Porque assim, você vê, você vai quebrar, não vai dar certo, você vai pivotar, você vai fazer o que for preciso. Porque assim, se você tem mesmo um desejo ardente dentro de você de mudar e de fazer, você vai fazer. Até dar certo. E não existe o impossível. Essa palavra pra mim também não existe. Nossa, pra mim também não. É assim, eu vou, e quando eu encano, minha mãe fala, quando você encana com uma coisa, Deus me livre. Mas que bom. Porque você tem que fazer. Isso é muito legal, né? É muito. Inclusive, eu acho que se não fosse essa persistência, se não fosse isso, eu já tinha largado direito na primeira viagem lá que eu contei. No nono semestre. Sim, tava não teria lá. terminado, né? Não. E como que você trabalha a sua mente? Então, só voltando na parte da OAB, que as pessoas olham pra você com um pouco de preconceito. Porque é mulher, tão novinha, é presidente. Deve não sei o que, não sei o que lá. Isso pra você chegou a te afetar? Ou assim, hoje você trabalha bem, mas mexeu
ora com você? Olha, assim? eu não lido muito com isso. É porque assim, a gente tem tanta coisa pra lidar que se eu fosse colocar minha atenção em quem fala nisso, nanã. Você ficaria louca, né? E é o que a gente tava falando, já falei diversas vezes aqui de energia. Exato. Pode parecer besteira pra quem não acredita, Não, eu super etc. acredito. Mas eu acho que se a gente foca, se eu perco meu tempo focando nisso, então eu vou atrair mais disso. Nossa, você falou uma coisa perfeita, porque eu acredito muito no seguinte: tudo que você foca expande. Então, se você foca nisso, vai cada vez mais acontecer coisas nesse sentido. Então, assim, foca nas coisas boas, no que vai te trazer paz. E assim, o que eu tenho pra falar? Eu comecei a pensar assim, falar que não me afetou nada nunca é mentira. Teve um dia que eu me lembro que uma pessoa me mandou, foi a primeira vez que eu recebi um hater, assim, e eu sou pequena ainda no Instagram, mas assim, eu era bem menor, e uma pessoa me mandou assim, é muito fácil falar, eu não era presidente da comissão, eu era diretora da ABA, da Associação Brasileira dos Advogados. E aí ele falou assim, é muito fácil você falar que você é diretora de algum lugar hoje, tendo escritório de pai e mãe, vindo de uma família de advogados. Só que essa pessoa não conhecia, porque eu não tenho ninguém na minha família de advogados. Nossa, que louco. Então, nesse dia, eu fiquei assim, cara... Indignada, né? Eu fiquei... Por que a pessoa falou isso? Eu fiquei um pouco brava, fiquei puta, porque eu sou já um pouco estressada. E eu pensei assim, mas eu fiquei não pelo comentário dele. Eu fiquei porque eu tinha medo de estar passando para as pessoas uma ideia de que não foi a que eu construí. E eu não queria passar isso, porque eu queria passar que era possível. Você de verdade. Exato. E nessa época eu falava lutas muito. Diárias, né? Nessa época eu falava todo dia no Instagram Não, e quem te conhece sabe, eu te acompanho. Pô, tem dia que você tá morrendo lá, mesmo gente. doente, você vai, faz um story e fala, ó, tô aqui fazendo tal coisa. Então, Isso. assim, não vem falar que, foi sorte, Exato. foi o quê? Porque, assim, você trabalha pra caramba. E aí, assim, ao mesmo tempo que eu fiquei com raiva, eu me senti também... Eu falei, pô, que legal. Você acha que eu cheguei aqui, então é porque eu cheguei em algum lugar. Exato. Entendeu? E não foi com essa ajuda. Então, Hater é bom também, porque significa que você tá incomodando ali. Né? Hoje eu não ligo, assim. Você nem vê. Não. Na verdade, graças a Deus, meu Instagram é muito tranquilo, assim, eu não tenho. Graças a Deus não, porque também se não fosse, eu acho que eu ia estar fazendo do mesmo jeito que eu gosto muito que eu faço, sabe? Mas assim, é muito bom ter mais pessoas te apoiando do que, né? Com certeza, pessoas te jogando pedra. Mas foi essa situação que eu acho que se você perguntar assim para pessoas próximas, foi essa situação que eu comentei, que eu falei, gente, aconteceu isso e eu não gostei. Essa vez me incomodou. Depois dessa vez, coisas que me incomodam não são ataques diretos, porque eu não tenho muito ataque direto. Coisas que me incomodam são mais questões profissionais do que a gente estava conversando de cara. É chato, né? Alguns entendimentos ou questões profissionais de realmente a pessoa não acreditar em você e não te conhecer, mas assim, que nem você falou, por ser mais nova, por ser mulher. Sim. Ser bonita também. Gente, feia. É hipócrita se fala que não, porque aqui a gente só fala a verdade. Então, assim, é verdade. Se você fosse feinha, coitadinha, ninguém ia estar nem aí pra você, entendeu? Não ia. E é verdade. E assim, infelizmente é uma coisa que acontece, que as pessoas te julgam sem te conhecer por várias coisas que elas veem. E o que elas têm acesso é realmente o seu estereótipo ali, a linguagem que você usa. E a gente é isso, entendeu? E puxa, é tão difícil, né? Porque assim, apesar da gente não querer julgar, a gente tá sempre julgando. E eu tô sempre me policiando, porque eu acho que o pensamento é muito importante para o resto das consequências da sua vida. Sim. Então, tudo que você pensa, na verdade, o que você materializou é fruto do teu pensamento. Exato. Então, por isso que eu tento, a maior parte do tempo, ser muito... Cuidar dos pensamentos. Cuidadosa com o que eu tô pensando. Então, às vezes eu falo, puta, eu olho uma pessoa e falo, nossa, mas por que eu tô pensando isso? Eu nem conheço a pessoa, né? E aí eu filtro, porque assim, eu não vou falar, eu nunca julgo. É mentira. Mas assim, eu tento fazer esse exercício pra não ser uma pessoa que fica toda hora julgando, porque não é legal. E eu acho que assim, a gente a sociedade toda tá numa busca por uma evolução de ser pessoas melhores. A gente tem caminhos de comunicação hoje que facilitam. Sim, hoje com tudo. E isso, por um lado, também dificulta, porque quando você está atrás da internet, você está ali,
você ataca. Você já viu aquele meme do cachorrinho? Que são dois cachorros que tem um muro. Não, um muro não, é um portão separando os cachorros. E eles estão muito bravos. Eles babam, assim. Aí a pessoa abre o portão, eles fazem assim. É muito engraçado. Aí eles fecham. Não, eu vou pedir pro editor colocar, porque é muito bom. É isso a internet. É assim, você ataca porque você tá aqui protegido. Agora, se você tá olhando olho no olho, você não teria coragem de falar as coisas que você escreve. Exato. Isso é muito difícil. Então, a gente vive numa era que, por exemplo, quando a gente era... Você não, que você é mais nova, mas quando eu era mais nova, não tinha celular. Eu me formei na faculdade, não tinha WhatsApp, tá? Ah, não. Quando eu entrei na faculdade, tinha BBM. Não tinha nada, não tinha WhatsApp, não tinha... Cara, não tinha quando celular. Você formou? Ah, não, quando eu formei já tinha WhatsApp. Não tinha. Quer dizer, acho que sim, né? Não sei. E não tinha celular com foto, não tinha nada disso. Gente. E assim, eu falava, como é que eu vivia? Eu ia no fórum, não tinha Waze. Eu, que sou a perdida. Eu também sou! Cara, eu abri o vídeo, moço, por favor, moço, tá seu fórum é ali, tipo, louca. Gente. E assim, aí eu lembro que eu morria de raiva daqueles estagiários do escritório rico lá, Pinheiro, e tal. Matando pra escrever as coisas. Aí chegava o estagiário lá, tirava um negocinho de veludo. Aí eu olhava pra minha cara. Aí eu olhava assim, ó. Eu lá lutando, mas olha, hoje eu agradeço muito por não ter tido aquele aparelhinho. Porque sabe? você aprendeu muita coisa, eu anotava, eu tinha que entender o que eu estava anotando, eu chegava no escritório e tinha que falar pra minha chefe, olha, aconteceu isso. No processo. Eu aprendi tanto. Eu pensava. E hoje é muito difícil, porque os estagiários, tudo online, você vai, tá aqui. Mas, puxa, por que isso aqui aconteceu? Sim. Né? Vamos pensar, senta aqui, raciocina comigo. E as pessoas são muito imediatistas hoje, querem tudo, né? Sim. Ah, minha filha, ela tava vendo... Eu quase não assisto televisão. Ela tava na casa da minha mãe, aí ela tava vendo, sei lá, Globo Repórter. Mãe, por que tá... Essa propaganda... Passa. Ah, não passa! Falei, filha, então, isso aqui chama televisão aberta, é um canal. Aí ela, mas como assim, mãe? Ela não sabia. Que pausava, que não pausava. Ela ficou indignada, mas como não dá pra passar? Meu Deus! Aí eu falei, então, filha, esquece, vai, põe aí o Netflix. Coloca o YouTube. Porque assim, hoje, imagina... essas crianças de hoje, a minha filha com 2 anos já sabia a senha do meu celular. Gente, é muito diferente. Com 2 anos eu brincava no parquinho, comia areia, né? Ah, né? Eu também. Poxa! Então, assim. Eu também. É uma coisa que é bom por um lado, a gente vai evoluindo, tem acesso a mais informação. Os nossos cursos mesmo, antigamente a gente nunca ia poder falar. Imagina que legal a gente poder passar o que a gente sabe, a nossa experiência. Muito jamais bom. seria possível. Não, e alcançar as pessoas que a gente alcança, Exato. Né? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas por outro lado é muito ruim, porque acontece todas essas ofensas, todas essas questões. Mas vamos voltar nas startups. Porque, assim, gente, é o seguinte, a gente vai ter que trazer a Fê aqui mais uma vez, porque tem muito assunto para tratar. E como é a primeira vez que a gente está se encontrando pessoalmente, que a gente já é colega há muito tempo, e assim, já deu fit, vocês vão ver a gente junto muitas vezes. A gente pode marcar um dia para falar só sobre as startups, tipo aspectos jurídicos. Bora, então, assim, vamos. O que a gente... Sabe o que eu acho que eles iam gostar? Depois vocês comentam aqui. Fala o que vocês querem que a gente fale. Exato. Eu acho que a gente pode fazer uma enquete, vocês podem comentar aqui o que vocês gostariam que a gente falasse. Isso. Mas eu tenho uma ideia, ver o que você acha, Fê, da gente falar o que a gente teve mais dificuldade durante a trajetória. Tipo assim, puta, beleza, vesting. Mas, e aí? E na hora de vestir de verdade? Como que aconteceu? Como é que faz? Paga imposto, não paga? Tem ETCMD? Como é que é esse negócio? Vamos fazer. Vai ter, tipo, eu vou ter que pagar dividendos da minha parte, mas se eu vendi isso na prática, é diferente de você. Ah, tá, lindo, eu faço um contrato de vesting. Só que na hora que o cara vai vestir, vai ter que fazer 5 alterações contratuais a cada 6 meses. O que acontece de fato? Eu acho que isso é legal. E eu tenho umas histórias bacanas pra contar, engraçadas, na verdade, aquela que você olha assim e fala, não acredito que você passou esse fora. Passei. Pois a gente podia falar, não, mas a gente já pode começar falando, uns 2, 3 aqui, depois a gente fala uns outros, assim, porque tem muito. Acontece muita coisa. A gente pode falar, por exemplo, de M&As que a gente já fez, tipo, sei lá, mútuo conversível que você olha a cláusula e fala, nossa, mas e agora? Como é que a gente faz na prática isso aqui? Sim. Até porque, assim, eu vi alguém falando isso esses dias, não sou eu que tô falando agora,
Mas eu vi alguém falando assim, cara, é engraçado que assim, se a advocacia para startup fosse só saber a lei, ou por exemplo, só saber o código, o marco legal, você vai lá no marco legal e fala, investimento anjo. Contrato, já sei que contrato eu vou usar. Ele vai ficar no máximo, ele vai receber no máximo 7 anos. Acabou. Peraí, gente. E se você não sabe na prática, não sabe nem que é o mútuo que a gente usa ao invés da lei. Você vai naquele, porque na teoria... Exato, na teoria é tudo lindo. É que na prática a teoria é outra, né? Exatamente. Vocês comentem aqui que eu acho que é um assunto legal pra gente falar, né? Vamos falar. Então, vamos só finalizar essa, assim. Beleza, você já contou pra gente a sua história, assim, você pretende continuar, o que você pretende fazer, assim, quais são os próximos passos, seus planos? Conta pra gente, divide pra gente um pouquinho. Tá, vamos lá. Bom, então hoje eu ocupo 3 cargos principais. Assim. Hoje você tem uma empresa, né? Além do escritório, você tem uma empresa super legal, né? Que faz contratos, não é? Conta um pouquinho da sua empresa pra gente. A Sóci, na verdade, era assim, a gente começou como M2, que era só Machado & Machado, que era um escritório. Tá. O problema era, tem um código de ética e só pode entrar sócio advogado. E aí eu falei, eu quero tecnologia, eu não quero... Porque eu já entrei, eu não gostava de direito, então quando eu voltei a gostar da advocacia, eu voltei a gostar de uma advocacia específica. E a gente não pode nada. E que não eu cabia. Também, eu abri uma empresa de treinamento. Então, exato. Não cabia. E eu falei, bom, então vai ter que ser uma empresa. O objetivo sempre foi automatizar tudo que a gente puder. O objetivo era esse e continua sendo esse. Só que a gente foi lapidando. Então, assim, a gente teve que separar, ficou a M2 e a Sóci. A M2 porque atendia o jurídico. E a separado. Sóci pra tudo que a gente conseguisse. Que aí é você e seu marido. Não, a gente tem outros sócios. Ah, tá. Mas você trabalha com ele também, nessa parte? Trabalho. Ele é meu sócio na Sóci. Porque ele não é advogado. Ele é da área de tecnologia. E aí tem a parte do escritório e a parte da empresa. Tem alguns que são sócios dos dois, enfim. Na empresa, o objetivo sempre foi esse. Falar, a gente quer tornar o jurídico acessível para todo mundo que puder. E quem não puder, quem puder, na verdade, né, quem tiver algo já mais evoluído, etc., paga por escritório. Já vai conhecer a gente aqui. Legal. A gente leva pro escritório. Usa, então, a porta de entrada como é que chama? Sóci. A Sóci. Sóci, que aí vai lá, precisa de um contrato, alguma coisa, não tem muita condição financeira, porque startup e não tem condição financeira. Exato. Então melhor do que não ter. Sim. Melhor do que não ter. Legal. A gente fez uns modelos, a gente fez é por formulário, então, que é um contrato. Entra lá, tem várias opções de contrato. Legal, e aí ela já preenche sozinha de acordo com as necessidades do cliente. Muito legal isso. Mas o objetivo por que a gente começou com contrato? Hoje a gente tem assinatura, a gente vai implementando, porque o objetivo é assim, eu quero cuidar do seu jurídico, mesmo quando você não tiver condições. Então, eu te dou de graça agora. Sim. E a gente vai aprendendo. E eu acredito que o diferencial disso é a educação. Você tem que educar. Não adianta eu falar, você precisa... Eu já falei 300, você deve passar por isso. Você vira e fala, você precisa disso, desse contrato. Não adianta. Se você fala, inclusive, dica, se você fala para um cliente, você precisa desse contrato, ele vai olhar para sua cara e vai falar, beleza. Agora, se você olha para ele e você fala, cara, vamos fazer esse contrato, porque senão você pode sair da sociedade, que nem aconteceu com fulano de tal. Aí usa um caso, Facebook, sabe? Usa casos para ilustrar. Porque é mais fácil para eles entenderem. É a dor dele. Então, se você não educa, se você não fala a linguagem deles, eles voltam pro problema. E o objetivo é que isso não aconteça. Sim. Então, a gente montou o quê? Uma estrutura que vai agregando. Que fala a linguagem deles. Que fala a linguagem deles. Então, simplifica bem, porque se você fala juridiquês, ele não vai entender e ele não vai querer fazer esse contrato. Já era. E a gente vai aproveitando. Então, assim, hoje a Sóci, ela é muito mais do que o objetivo dela era de só educar. A gente tem a mentoria gratuita para as pessoas, né, que se cadastram. Só que a gente tinha uma tecnologia na mão. E aí eu falei, bom, né, como uma boa empreendedora, falei, cara, a gente tem... o desenvolvimento do escritório sustentou o desenvolvimento de tecnologia da Sócia, porque não é barato. Tecnologia, tudo que envolve tecnologia é caro. E aí, já que tinha como sustentar, a gente foi implementando até onde dava, até não ter que pegar investimento para essa empresa. Que legal. Então a gente foi sustentando com a advocacia, foi sustentando até o momento que eu falei, bom, eu quero aproveitar a tecnologia que a gente já tem. Por quê? Porque nessa de desenvolver, a gente já tinha uma tecnologia que atendia o cliente, então a gente tem 2 aplicativos, o do advogado e o do cliente. O cliente entra, gratuito, e aí o nosso cliente que paga também entra nesse mesmo sistema.
Entendi. Então, quando ele entra, ele vê tudo que tá acontecendo ao vivo, tipo, no jurídico legal. dele. Então, ele vê lá, por exemplo, eu pedi esse processo, esse contrato. Tá com quem? Tá fazendo o quê? Tá em análise, tá em elaboração, tá em momento que já apresentou pra minha empresa, tá em dúvidas, editando. Ele vê tudo que tá É tipo acontecendo. um Trello, só que mais Pro organizado, cliente, né? exato. Que o cliente consegue ver o que tá acontecendo. Muito legal. Então, ele consegue ver, ele consegue pedir. E é bem inovador, né? Que legal. A gente economiza tempo, por exemplo, faz procuração. Eu não faço mais procuração, porque eu tenho, o meu cliente O aperta formulário, 2 botões, ele, entendeu? Ele Tipo, faz. Nossa, eu preciso desse serviço aí. Vamos não, conversar. então, foi isso. Aí a gente começou a desenvolver, eu olhei, eu falei, cara, isso me ajuda muito. Isso Sim. economiza muito tempo dos meus advogados. Porque, tipo, um cliente que vai entrar em contato para perguntar como tá o contrato dele, daqui a quanto tempo vai ser entregue. Então, a gente tinha dados de clientes nossos para poder dar estimativa. A gente tinha plataforma para entregar o acompanhamento e a gente tinha a plataforma do advogado, que era onde o advogado cadastrava tudo que chegava no do cliente. Legal. E aí eu falei, eu não quero, tipo, eu tenho como ajudar meu cliente, mas isso aqui serve muito para advogado. E aí foi uma questão que a gente foi adequando, a gente já teve assim, a gente ainda tem um pouco de pé atrás em entrar na parte jurídica, mas eu, assim, né, são vários sócios, mas eu na empresa hoje defendo que a gente tem 2 produtos. A gente tem o para os nossos clientes, que é uma advocacia mais tecnológica por conta dos aplicativos, mas que é uma advocacia, que é jurídico, que é do jeito que é, né? Aquela coisa que a gente não tem como fugir. E a gente tem a parte que eu acho que dá pra ajudar os advogados que querem trabalhar com isso. Então, hoje esse produto dos advogados ele existe, mas ele não é comercializado. Entendi. Mas eu quero Puxa, que ele seja. Acho que você deve fazer, porque vai ter bastante procura, muito legal. Eu quero muito que ele seja, porque assim, economiza muito tempo dos meus advogados. Tanto que eu tenho 5 advogados. E eu tenho bastante cliente. Então, assim, a gente atende de uma maneira bem tranquila. Porque advogado não te liga mais. Oi, como que tá? Cara, entra no aplicativo. Advogado Que tá com legal dúvida. isso. Negociação é tudo por lá. Porque a gente. É isso. A tecnologia faz com que eu consiga desenvolver coisas poupa que um tempo, né? Que você acelerem. pode focar em outras coisas, né? Que são mais importantes. Tipo, gente, parar pra fazer uma procuração, pra mandar uma procuração. Nossa, tipo, eu falo pro cliente, se ele me ligar, eu mandar um WhatsApp, eu falo, a procuração tá lá. Ele já entra, ele já assina por lá. Sim, já faz tudo lá. Tudo por lá. Então, assim, a gente já tem nossa própria assinatura, a gente já tem nossos próprios modelos de contrato, tem tudo, entendeu? Então, Demais. o que a gente trabalha tem lá. Aí, né, vem aquelas ideias loucas, tipo assim, gente, dá pra escalar isso aqui, vamos mudar de área, colocar isso aqui pra... Sempre. Dá. A gente tá sempre fazendo essas doideiras. Mas hoje, eu gosto muito, muito do trabalho da Sóci, e inclusive hoje eu advogo muito menos por conta da Sóci, porque eu acredito que essa inovação é o que vai mudar. A minha advocacia, ela ajuda as startups, mas se eu puder ter um sistema que ajude muito mais, então eu consigo cobrar menos, atingir mais, entendeu? Então, é isso. Então, na Sócio eu faço isso, Muito eu cuido legal. de toda a operação. Aí no comer, aí assim, não foi sempre assim, né? E como é que foi essa parte de você aprender a gerir a sua própria empresa? Porque assim, infelizmente na nossa faculdade, né, não treina a gente para ter uma empresa, né, para aprender a fazer o DRE, para declarar nossos impostos, fazer, né, assim, coisas básicas, né? Como precificar nossos honorários, como fazer as vendas, qual é o processo, como negocia. Não sabe nada. Assim, é muito difícil. A gente aprende sozinha, quebrando a cara, e assim, todo mundo, acho que abriu o seu escritório próprio, tem uma história pra contar que pagou pra trabalhar. Várias vezes. Todo Várias mundo. vezes, várias E pior vezes. que não é uma ou duas vezes, né? Foram Assim, várias vezes. nossa, é impressionante. A gente fala, não, é dessa vez. Mas é engraçado, né, Fê? Não sei se você também tem essa impressão. Às vezes, no começo da carreira, a gente fala, puxa, tá muito caro esses honorários, acho que o cara não vai querer, né? Ou então, você fala assim, eu preciso, tenho um boleto para pagar, eu preciso do dinheiro, eu vou pegar qualquer coisa e vou fazer baratinho, sei lá, R$1.000. E aí, você já percebeu que o cliente, se você cobra muito barato também, o cliente, ele faz, ele torce o nariz e fala, isso aí não deve ser bom, não. Não é? Você já percebeu isso? Eu não gosto de cliente muito barato, sabia? Não, pra não mim... gosto. Não funciona, porque assim, o cliente, primeiro, se ele
você vai passar um preço que aí você precisa aprender esse processo, né? Exato. De quanto custa a tua hora, Exato. o que você tem ali nas despesas fixas, Fazer a variáveis. precificação mesmo, Tem certo? que fazer e aí colocar a margem de lucro, tudo bonitinho, né? Exato. Se você não sabe fazer isso, a gente depois pode fazer uma aulinha disso. Exato, porque precisa, gente, precisa. Ninguém aprende isso na faculdade, Ninguém. E aí, se você cobra muito barato, o cliente ele vai olhar e vai torcer o nariz, vai achar tal. Mas, por exemplo, você cobrou ali médio. Aí pega um cliente que começa a discutir, discutir não, mas questionar. Faz mais baratinho, não sei o quê. Se você faz, esse cliente é o que vai te dar mais trabalho. Com certeza, sempre. Toda vez. Gente, Sempre. é batata, não faça Sempre. isso, não cometa esse erro que eu já cometi, que a Fê já cometeu, porque E assim, eles vão cometer, você sabe? putz, é assim, você, não, beleza, eu vou dar um desconto, esse cliente vai demandar de você mais daquele que é o seu melhor cliente. Por isso que o dia que eu aprendi, eu falo assim, gente, eu tive 2 momentos muito bons na minha advocacia. O dia que eu aprendi a conquistar clientes e o dia que eu aprendi a demitir clientes. É libertador. É muito bom. Porque assim, o primeiro cliente que eu demiti foi, graças a Deus as pessoas não vão saber quem é, mas o pessoal do escritório vai rir agora, porque foi assim, ele, a gente cobrava um valor, que era um valor na média, tá? Não era um valor Não era um valor ultra mega caro. Não, valor, pro que ele me exigia, então é demais, né? Começou a crescer, eu comecei a mudar de posição, porque a empresa era minha. Então, tipo, eu tô fazendo uma empresa, advogados vão entrando, então agora quem vai atender... E eu falava, olha, agora quem vai te atender é o doutor tal, a doutora tal. Doutor, né? Mas enfim, são eles que vão te atender. E ele não aceitava isso, eu que tinha que atender ele. E até um dia que eu falei, olha, a partir de hoje eu não te atendo mais, porque eu não consigo. Porque ele me demandava 25 horas do dia, ele mandava mensagem tudo bem. madrugada. Você quer que eu atenda? Tá bom, custa X, você vai pagar. Não, ele não queria pagar. Então, Esse é o problema. Esse né? é o problema. Só que ele queria que eu respondesse ele de madrugada. Que lindo. Então, assim, você aprende. Eu aprendi quebrando a cara. Isso, eu aprendi assim, claro. Quebrando a cara, mas eu tinha que ter alguma coisa pra poder quebrar a cara. Sim, então, o que eu fazia? Curso, menina, curso de tudo, tudo. É tipo assim, comecei a seguir no Instagram, vi que a pessoa tem propriedade. Cara, lançou alguma que eu vou assistir. Não tem como pagar, vou assistir as aulas online, vou assistir tudo. Aí trabalhava, por exemplo, no começo comecei a trabalhar com muita startup, com umas startups menores, que eu vi o desenvolvimento delas. E aí, o que eu fazia? Chegava para os meus clientes que sabiam que eu estava começando, né? Porque tem outros que não. Outros achavam que eu já estava ali, mas não. Chegava e falava assim, cara, deixa eu ver como você faz o financeiro da sua empresa, que eu tô precisando fazer do meu escritório, eu não tenho ideia. E aí, eu tive um cliente que me ajudou muito, porque ele era da área financeira. Aí, ele falou, não, peraí. Eu não sabia o que era, tipo... eu falava assim, deu tanto de lucro. Só que eu confundia lucro com faturamento. Aí ele falava, não, meu amor, peraí, a gente vai pegar isso aqui, essa última linha aqui, ó, vamos conversar sobre isso aqui. Vamos descontar tudo isso aqui, né? Tipo, tem um monte de coisinha no meio do caminho. Existe uma breve diferença entre lucro bruto e líquido, né? Não, eu não sabia nada. Mas é incrível, né? Como a gente aprende, assim, no dia a dia. Aprende E por mais muito. que a gente faça os cursos, porque você também, que nem eu, gosta de curso, Gosto. é diferente na prática. Não, você coloca, aí você acaba entendendo uma coisa que você achava que tinha entendido, você fala assim, já sei tudo, fiz o curso, sei tudo. Sim. Gente, a partir de hoje a empresa vai começar. Quantas segundas-feiras eu cheguei na empresa, todo mundo, cheguei não, né? Online, porque é tudo online, sempre tudo foi. online. Gente, na call, agora vai mudar tudo. Agora a gente vai usar essa tabela aqui, porque eu vi que essa é a melhor tabela do mundo. Melhor, top. 2 meses depois, acontece um negócio, fala, era isso que ele queria dizer, gente, tudo errado, sabe? Então acontece, a gente vai, aprende, se ferra, aprende o nosso método, porque várias vezes também eu ouvi uma coisa que eu faço diferente e deu certo pra mim. Sim. Então, eu acho que não tem jeito certo, não tem receita de bolo. E é legal você também poder aprender com o erro dos outros, né? Porque a vida é muito curta pra você errar tanto também. Não tem então, como. assim, não tá. Então você vê, puxa, Fê, fiz um negócio que, não faz, que é cagada. Tipo, que avisa amigo é. A gente tá falando agora de vários tipos de clientes, de tipos Exatamente. de cobrança que não dá. E assim, às vezes a pessoa vai continuar fazendo porque acha que do jeito dela vai dar certo. Mas aí a gente depois vai falar, eu avisei. Aquelas bem chatas, né? Mas acontece, assim. Eu fui também, tiveram coisas que me falaram e eu fui de frente, eu falei, não, aqui vai ser diferente. E não foi, entendeu? Tem coisas que não tem como, ou não tem como não, que eu não consegui fazer diferente. Eu tinha uma ideia de uma coisa muito linda que acontecia e vi que na prática não era assim. Vi que algumas questões que eu queria defender muito por questões de revolução mesmo, de cara, agora, tipo, startup, né? Você é advogada que
vou fazer a inovação de tudo. E aí quando você chega dentro da empresa, você fala, não tem como ser tão inovador assim, né? A gente precisa de umas regras, a gente precisa de uma certa burocracia. Claro, eu trabalho com isso, então tudo que é burocrático demais, eu já viro pro pessoal e falo, no nosso próximo negócio, ó, achem um jeito da gente arrumar isso. Sim. E aí eu tenho o time de produto que começa a pensar, mas assim, antes era, gente, eu quero fazer isso e não tinha alguém pra me travar, pra falar, o produto pra falar, peraí, também não funciona assim, a tecnologia pra falar isso é difícil, ou isso não funciona. Então, e tem uma dor que é grande, que assim, a startup, quando ela é embrionária, vai estar um caos e não tem processos, não tem governança. E ela vai crescendo ali desgovernada, meio na louca. E às vezes tá uma bagunça ali, e muito rápido. E como tudo isso acontece muito rápido, e aí eu acho que é o caminho da maioria das startups quando elas crescem. Então assim, às vezes eu falo, puxa, será que toda startup que cresce vira uma empresa engessada? Não engessada no sentido de ser uma multinacional com milhões de coisas, mas assim, será que o futuro de toda startup que recebe um investimento e vira um unicórnio, e aí os founders saem ricos e tal, e beleza, eles saíram, cumpriram o papel dele, mas a startup, que antes era uma startup, agora vai virar mais do mesmo? O que você acha disso? Porque a gente precisa criar o acordo de sócios e a governança, e à medida que vai crescendo, vai ficando muito complexas as regras, e quando ela se vira SA, pior ainda. Então assim, como é que a gente foge disso, Fê? Então, eu acho que a gente não tem como muito fugir. Eu acho que hoje... Ó, gente, é a realidade, tá? Eu acho que hoje a gente não foge. É muito triste, né? Não Porque foge. assim, não tem o meio termo. Não. Ou ela tá ali na louca, e aí tentando sobreviver, com bootstrapping, family friends, sei lá, recebe um seed e depois vira um monstro. Mas é porque assim, eu acho que a gente tem, para que isso fosse possível, a gente mudar uma realidade muito grande, a gente tem que mudar em muitos sistemas, né? É o sistema inteiro, como um todo. Porque assim, são regras que você tem que seguir. O governo tá lá, ele é teu sócio, aí tem um monte de burocracia, de legislação mesmo que te impede de fazer coisas. O Brasil né, campeão. Não, o Brasil assim, é dureza, né? É assim, é uma atrás da outra. Eu admiro a gente. Além de advogar pra startup, ainda empreende, entendeu? É demais, a gente tem que ter uma coragem, né? Olha, não é fácil, né? Então fala, nossa, mas Adriana, como é que você consegue? A gente dá um jeito. Eu sei, cara, a gente se vira, né? Eu também não sei. Eu tenho uma amiga, olha só que engraçada, ela estudou comigo na escola, aí ela comprou meu curso, ela fez direito. Perdi o contato com ela, né? Passou muitos anos e tal. Aí o Cláudio que enviou o curso pra ela, ela falou assim, Adriana, manda o WhatsApp, Adriana, como é que você tá? Eu nem sabia, tal. E olha que legal, ela comprou meu curso, fez o curso todinho. Eu contratei ela, tá trabalhando comigo há 4 meses. Mentira! Ela falou, Adri, você mudou minha vida, não sei o quê. Olha que legal, é tão fofo isso, né? O Adolfo, ele começou como meu aluno, ele virou estagiário, ele virou advogado júnior, ele virou advogado pleno, ele é meu sócio. Sério? O Adolfo, Tá vendo? Adolfo e Tissa, beijo pra vocês e que vocês tenham muito sucesso, que eu tenho certeza que, Sim, né? Ele é sócio na empresa. Bonitinhos. Ele trabalha com o Eric também, Que começou há pouco demais. tempo, Ai, assim, que fofo. é muito legal essas Não é relações. legal? E você poder fazer a diferença na vida das pessoas, né? Você muda. Não, e assim, Nossa, é demais. a gente acha que nosso alcance, porque a gente tá tão acostumado com números muito grandes no Instagram, de pessoas que tem, tipo, nossa, olha, milhões. 5 milhões, 10 milhões, a gente... Não, mas quando a gente olha, você já fez esse exercício mesmo de parar e imaginar, tipo, cara, Adri, são, sim, sei lá, 20 mil pessoas, 10 mil pessoas que estão ali acompanhando. E assim, a gente tem muito peso na vida dessas pessoas, porque desde 2018 eu dou aula, desde 2018 que eu dou aula. Quando eu comecei a dar aula, eu não tinha noção do impacto, eu não olhava pra professor, tipo, cara, Como transforma, né? Quando eu comecei a ouvir os feedbacks, tipo, cara, por causa de você, não é que eu transformei a vida da pessoa, não, mas eu fui você foi a ponte, né? Eu falei algo pra ela, eu dei uma aula, eu não sei, sabe? E eu fico, gente, isso é muito, muito, muito incrível. Muito. Você sabe que eu dei aula no Damásio, na faculdade, de introdução ao estudo de direito e de direito de família. Direito de família é melhor, mas introdução, meu Deus.
E assim, eu era professora assistente, né, tal. E imagina eu, 10 anos mais nova, 11, 12, 15, sei lá quantos Meu anos. Deus. Eu já tenho cara de mais nova. Não, mas você tem cara de novinha? Tá. Imagina, e assim, naquela época eu não... E como que foi a ideia do curso? Porque eu tenho um cliente que tem infoprodutos e tal, e ele falou assim, Dri, dá uma aula aqui, porque eu tenho muito empreendedor, dá uma aula de como que eu abro uma empresa. E eu gravei uma aula pra ele e foi muito positivo o feedback, o pessoal amou. Aí ele falou, meu, você leva jeito e tal. Aí o meu marido, né, pandemia, escola fechada. Ai, vamos fazer um curso seu. Eu falei, meu, não me arranjo, eu já tô cheia de trabalho aqui, Dá né? trabalho, porque né? assim, na pandemia, os dias rolaram muito. Eu tava cheia de trabalho. Sim. E eu falei, meu, eu não quero fazer curso meu. Imagina, eu não tenho tempo. Ele falou, não, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. E aí eu falei, poxa, eu vou fazer. E eu acho que tem que fazer mesmo, eu Não, apoio. Não, valeu pelo apoio, Não, porque assim, eu fiz um e eu tô ensaiando pra fazer o outro, você já sabe, assim. Mas quando você vê esse feedback dos alunos... É maravilhoso. É tão gostoso essa interação, É você poder maravilhoso. ajudar. E assim, a gente faz porque a gente gosta, né? Você é muito eu parecida, amo, Fê, eu tipo, amo. a gente se entrega, né? É, muito. E dá pra ver também nas aulas. Dá, A nossa, gente vê. eu já vi suas lives, é demais, É. assim, você passa tudo. E assim, você faz porque você ama, você passa e você quer mostrar pra aquela pessoa que sim, você pode, sim, olha, o conteúdo é esse. Tira, e você é muito atenciosa. Ah, é porque eu acho assim, dar aula é um gesto de amor. Porque assim, se você vai pra instituição, você recebe uma aula. Sim. Eu dou aula em algumas pós-graduações e assim, não tem nenhuma que eu ganhe perto do que eu ganho com o meu curso. Não Sim, tem, não tem. E é uma coisa sua, que você faz do seu jeito, Exato. a matéria que você queria que, né, Exatamente. tivesse aprendido quando Tudo. você estava na faculdade, porque na faculdade não tem direito de startup. Não, mas tem fala, direito empresarial, direito né? de startup não é uma área. Tudo bem, você tem que saber empresarial, societário. Mas tem que saber um monte de outras coisas. Mas assim, pode sim ser uma área, porque Pode. é tipo shampoo 2 em 1, né? Que é o condicionador e mais todo o resto que você tem que enfiar lá no meio, porque você tem que saber. Você tem que não só saber tributário, trabalhista, LGPD, societário e todas essas facetas, mas você também tem que entender, tem que ter uma visão global. Então você tem que entender de economia, de negócios. Então, a gente, eu acho que tem esse diferencial de trazer para o cliente a nossa visão empreendedora, porque a gente tem empresas. Total. Então, isso é muito, eu acho que é o que diferencia a gente dos outros advogados. Porque, como a gente sabe, tem mais de 3 milhões de formados, né? Mais de 1 milhão com 1 carteira milhão da ordem, com carteira da ordem, 3 milhões aí que podem ser correspondente jurídico. Sim. Até tem uma amiga minha, pra Fernanda Torrano, um beijo, que ela faz correspondente jurídica. E assim, o curso dela bombando. Ótimo. Bombando. Tem muita gente que está explorando várias facetas do direito. Exato. E assim, o que você vai fazer para se diferenciar? Por isso que eu falo, você é advogado, por que eu vou contratar o teu serviço e não o da Fê ou não o meu? O que você tem para agregar? Então assim, puxa, quando você me contrata, você não vai me contratar só para eu cuidar do teu jurídico, trazer segurança, mitigar os riscos. Você vai me contratar porque eu vou te fornecer uma série de outras coisas. Você tem que ser parceira do meu negócio, cara. É um investimento. Eu vou abrir portas, eu vou trazer investimento para você, eu vou te mostrar uma visão de modelo de negócio que talvez você esteja fazendo errado, eu posso te mostrar um outro caminho. Um caso que você pegou parecido que deu errado em algum ponto. E isso é muito importante, a experiência, né? E aí fala, pô, mas eu tô começando, e agora? Não tem importância. Mas tem várias startups que estão precisando. Tem várias que você pode aprender e fazer. E coisas menos complexas. Exato. Né? Eu não comecei fazendo Ninguém operações, começou fazendo gente. M&A, Exatamente. Na verdade, eu não faço. Eu diretamente não faço M&A. Eu não tenho... Eu ia falar coragem. Eu não tenho segurança pra fazer M&A. Eu sei como é que faz, eu já fiz, eu acompanho. Sim. Mas assim... É muito complexo, né? Vegan, beijo, rei dos M&As. Muitos beijos pra você também. Né? Fique com Hoje a gente tá parecendo a Xuxa, mandando um monte beijo de pra todo beijo. mundo. E são as pessoas que estão ali, na verdade, na área, né? Nossos colegas de... Nossa, O Fê, eu tive um deal com ele muito legal, que eu fiz um pedaço menor, né, tal, tipo, na primeira parte do investimento, fiz mútuo e tal, e depois quando viraram SA grandona, aí o Fê pegou. Sim. E são clientes muito queridos, e a gente dividiu, e ele falou, puxa, Adri, bom. é demais. É muito bom trabalhar, né? É muito com essas gostoso. pessoas. E assim, eu também nem me imagino ser um caso gigante,
trabalha em parceria com ele, ou com, né? Sim, Porque assim, parceria é muito importante. fazer M&A é muito difícil, é muito complexo. E uma coisa legal é esse networking que a gente faz é importante até pra isso. Porque assim, se chega um cliente, às vezes ele quer você porque você foi parceiro em todos os momentos de crescimento dele. Aí ele não quer deixar você, ele confia em você. Aí você pega um parceiro e você fala, beleza, eu não quero fazer, eu não tenho segurança, eu não sei, qualquer coisa. Não é minha área, qualquer coisa. Aprender. Vem aqui e se faz comigo. Porque, por exemplo, se eu olhasse pro meu futuro, quando você me perguntou, o futuro e tal, se eu olhasse pro meu futuro e eu falasse, cara, eu quero ser uma advogada muito foda em M&A, eu tenho certeza que agora eu estaria estudando pra isso, eu estaria fazendo operações, eu poderia, inclusive, é uma coisa que as pessoas, acho que até, eu já falei isso outras vezes, eu não sei se elas acreditam muito, mas assim, eu acredito tanto no poder do conhecimento que eu, de fato, por exemplo, se hoje a minha intenção fosse me tornar uma advogada muito foda, eu tava lá batendo no Felipe e falando, Felipe, pelo amor de Deus, me ensina. Deixa eu aprender aqui. Tipo, pegaria Posso ser sua estagiária, qualquer coisa. É isso. Eu pegaria o Adolfo, que eu te falei, que foi aluno e tal, ele, quando foi meu estagiário, ele tinha se formado, ele tava se formando na faculdade. Que legal. E eu falei, mas você não pode ser estagiário mais. Ele falou, não, mas eu quero entrar com um trabalho estagiário, com valor de estagiário. Olha só, foi a mesma coisa que você falou. Quero aprender. Já formada falou, eu não sei nada de startup, então não é justo você me pagar um valor, eu quero aprender como estagiária. E ela tá aprendendo e manda muito bem. Mas aí é a proatividade, a vontade de aprender. Total. Então assim, eu não posso fazer por ela, você não pode fazer por ele. Então, que bom que essas pessoas aparecem nas nossas vidas e a gente vai transformando e crescendo todo mundo junto. É muito legal, porque né? assim, hoje, e startup é tão complexa, né? Assim, é tão gostoso de trabalhar, mas tem tantas nuances. Tem muitas. Que, por exemplo, o Adolfo, ele foi para um lado, ele virou diretor de legal mesmo, né? Diretor jurídico. Como eu virei diretora de operações, teve um momento que eu ia ler um livro, por exemplo, jurídico, e eu falava, mas eu devia estar estudando gestão de pessoas, eu devia estar estudando processos, não processo, né? Processos de implementação. E aí, ele foi para uma área de financeiro que eu não domino muito bem. Ai, que legal. Então, assim, hoje eu aprendo com ele. A gente estava numa reunião ontem de time, e ele, não, Fê, vamos fazer não sei o quê, porque o retorno, blá, 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 blá. E eu, cara, tipo assim, todo mundo acrescenta, todo mundo tem alguma coisa para acrescentar pra gente. Exato. Gente. Você aprende com todo mundo. Todo mundo, não tem como. Se não é, pode, não, mas eu tô na área, a pessoa nem, tudo bem, pode não ser da área, mas alguma coisa da vida dela. Alguma coisa, tem coisas da Marildinha que eu te falei, que até hoje eu paro e eu penso, gente, o tanto que aquela mulher me ensinou. Que legal, e não é de direito, ela sabe, não é de nada disso, mas é de vida. E a gente leva pra profissão, para as nossas conexões. Porque tudo se trata de pessoas. Uma empresa atrás de uma empresa tem um CPF. Exato. Então, assim, se você não entende de pessoas e de gestão e como que elas funcionam, é muito difícil você ter sucesso numa empresa. Porque para você implementar uma cultura... E assim, é muito fácil falar, na minha empresa nós temos lá missão e valores e demais. Mas tem mesmo? Então, cadê? Deixa eu ver, me mostra aqui. Vamos ver o clima dos funcionários. Exatamente. Deixa eu entrevistar cada funcionário, vamos ver como é que é mesmo. Porque é muito difícil, é uma dor, é uma dor, são 550 milhões de dores que a gente tem que ir uma por vez, senão também não dá, né? Mas pessoas... eu falo que no meu aprendizado, não como advogada, mas de líder, sabe, tá à frente ali, acho que até hoje minha maior dificuldade, não dificuldade, mas... É um desafio, né? Meu maior desafio são pessoas. São pessoas porque cada um teve uma Cada vivência um tem diferente, uma, cara. por exemplo, tem um exemplo que eu li num livro que quando você vai bonificar, eu não sei qual livro que é, depois eu vou me lembrar, você vai bonificar um funcionário, um colaborador, e às vezes você dá pra ele dinheiro, achando que vai fazer, que legal, e ele, puxa, se você desse uma Mont Blanc pra ele, falando com uma caixinha de chocolate, muito obrigada pelo seu serviço, ele ficaria muito mais grato do que você pegar e dar o dinheiro. Exato. Pela preocupação, pelo cuidado, pelo carinho. Exato. Então você vê como é muito difícil você... E por isso que eu acho importante, você já assistiu aquele seriado, como é que chama, do Alex? Billions. Já, que tem a Wendy, assisti, que ela pega, né? Ela entende cada um ali pra poder lidar com a pressão do dia a dia que tem. E eu acho essa pessoa que se preocupa com isso, eu acho ela fundamental em alguns locais. Porque além de você ter que saber de tudo isso, né? De ser uma característica para as pessoas que estão assistindo a gente,
tem que estudar, gente. Estudar, né? Eu acho que assim, estudar é tão básico. Não, o conteúdo é tão básico que a gente fala de outras mas coisas. não quer, né? Não quer sentar na cadeira e estudar. Mas como é que você chegou? Cara, eu estudei muito. Você também. Eu estudo muito. Nossa, assim, hoje comprei um curso, o Michel, nossa, eu não acredito que você comprou. Eu falei, não, comprei, eu tenho que estudar, sou secretário, preciso, né, me atualizar, não sei o quê. Sim. Tipo, e assim, o tanto que a gente gasta, eu vejo como investimento em mim. Eu também. E vocês têm que ver, gente, façam cursos, estudem, porque a vida toda vocês vão precisar. Não adianta. Não tem como. E assim, Por isso que você a gente falou. fica desatualizada também, né? Nossa, Porque cada mergulho um flash. Não, é muita novidade. Cada mergulho um flash, adorei. Quando eu saí, eu fiz pós em trabalho, primeiro pós, né? E aí, eu tenho, não é vergonha, mas assim, eu não falo hoje que eu fiz pós em trabalho pra todo mundo. Só, sua história. Eu fiz pós em trabalho rapidinho, mas eu não falo. Rapidão. Porque teve reforma, teve mudança, teve não sei o quê. Nem sei falar mais, hoje, né? Hoje, se alguém tipo, me pergunta, eu fico caladinha. Não sei, gente, alguém sabe de trabalho? Fernanda nada. Eu sei de startup hoje em dia e olhe lá, algumas coisas também, porque crimes empresariais. Essas coisas. E eu ainda me cobro. Eu ainda acho que eu tenho que fazer uma coisa de ali, penal, criminal, pra entender crimes empresariais, sabe? Assim, eu ainda me cobro de entender mesmo. o todo. Mas Pra ter um cenário, né, assim, da big picture. não é necessário. Também acho Não que é, não é. Até porque você, né, vai passar pra alguém que entenda. Com E aí, talvez, se você Com pegar certeza. um caso desse, você pode passar pra alguém e acompanhar, entender. Que aí talvez você aprenda muito mais na prática do que fazer muito um curso, melhor. né? Não, muito melhor. Mas eu ainda tenho a vontade de acompanhar, nem que seja de aprender, de entender um pouco Mas mais. isso que é legal, a gente é curiosa demais, né? A gente tá sempre querendo. Sou muito curiosa. Não, a gente não consegue sossegar. É. Nossa, é impressionante. A gente precisa. Agora eu parei. Aí Aquele equilíbrio, né, que a gente tava falando. passa, Senão- tipo, um dia você já vê um negócio novo que você já quer fazer. Não, e lá, essa questão de sócios é bom porque você vai, né, quando você tem bons sócios, Sim. você vai tanto para trabalhar, que você dá uma olhada, você vê o que tá acontecendo, você tem um feeling, né, a gente já consegue sentir. A gente às vezes vê uma empresa assim, você fala, acho que isso aqui vai dar um problemão, vai dar um vamos problema. dar uma... E na nossa, é legal a gente ter essa... Que eu não ouvi, eu ouvi isso também, mas eu gosto muito, que cara, se for pra fazer alguém que sabe fazer as mesmas coisas que eu, que tem o mesmo conhecimento que eu não preciso de você. Tipo, eu faço, entendeu? Exato. Então, eu tem que preciso ser de alguém pessoa que diferente, faça que outra tenha coisa. habilidades complementares, que tem outro ponto de Que vista. goste de outras coisas. Exato, porque senão não dá certo. Não, porque senão, gente, senão duas pernas, já basta uma, tá bom, vamos pra outra. Exatamente. Eu E acho aí- legal, por exemplo, as pessoas têm a mesma sinergia, o mesmo Claro. objetivo, que é importante, Claro. os mesmos valores, princípios, Sim. né? Não adianta eu achar que tá certo, por exemplo, você fazer, né, debaixo do pano alguma coisa, Aí né, que não vai, aí não funciona. E não outra tem coisa que eu negócio. acho interessante, quando a gente amadurece como empresário, porque assim, empreendedor é diferente de empresário, né? Eu acho que a gente já tá numa fase que a gente tá mais para empresário do que empreendedor, porque, né? E quando a gente amadurece, chega um ponto que fica muito mais fácil você ter até conversas desconfortáveis, né? Não, Por exemplo, total. senta aqui, olha, eu não entendi, e aí você vai conversar normal, e assim, sem mimimi, não é nada pessoal, são business, e pronto, vida que segue. Aí passou da porta, vamos tomar um vinho, esquece que. Porque assim, porque se você não Exatamente. adquire essa maturidade, é muito difícil você crescer o teu negócio também. É porque- muito. É muito. Não, porque você não leva como negócio. Eu acho que essa é a diferença. Você Exato. leva. Você brinca de fazer negócios, você brinca de ter empresas. Mas Perfeito. as relações, elas têm que estar muito claras. E outra coisa que eu tava te falando, é muito mais fácil você fazer um amigo devido a um negócio que você abriu do que você abrir um negócio com o seu amigo. Porque você vai Cara. perder o seu amigo, já aconteceu comigo. Já Então, aconteceu isso que eu com ia você? falar, aconteceu comigo. Então, e eu perdi um grande amigo, né? E nem olha na minha cara nunca mais. Acontece. E aí, Acontece. tipo, se eu tivesse, é por isso que eu falo, eu também me cobro, eu falo, puxa, se eu tivesse falado, se eu tivesse sido mais madura, mas assim, 10 anos atrás eu tava aprendendo. Não se cobre isso. Não tem eu já como. me perdoei. Não E tem assim, como. faz parte. É. E hoje eu uso esse aprendizado pra minha vida e pra conversar. Tem pros alguma coisa clientes, que pra todo incomoda? Vamos conversar. Olha, eu eu não também. gostei do que você fez e tal. E mesmo assumir, por exemplo, teve uma vez aqui na escola que eu mandei um e-mail pra um dos sócios
E achei que eu tivesse mandado para outros 2. Inclusive, os outros 2, um deles era meu marido. Não mandei para ele. Chegamos na reunião, só uma pessoa tinha um documento. Meu, eu caguei, entendeu? Foi culpa minha. Sim. E aí eles falaram, pô, mas por que só eu? falei, meu... Aí eu pedi desculpa publicamente. Falei, olha, Sim. não foi por mal. Eu só mandei para ele, porque eu achei que eu tivesse mandado. Louca, né? Tem 500 compromissos, é mãe, é empresária, é não sei o quê. Tudo, que é professora. Meu, e aí eu surtei. E assim... Foi mal, desculpa. Agora, até o desculpa, né? A gente aprende também. Sim. Porque tem gente que tem mais facilidade. Eu não era uma dessas pessoas. Eu também não. Não tinha Agora facilidade. eu falo mais. Mas eu tinha muita dificuldade em expressar os sentimentos. Eu tinha dificuldade assim, de expressar. Negócios, assim, eu não falava. Eu também não. Assim, desculpa era uma coisa bem difícil. E acho que no começo, uma dificuldade, assim, que eu tenho, eu tento controlar meu gênio. Não tenho gênio muito fácil. Eu fico começando. Os maridos que dizem, nossa senhora. Porque aí eles sabem mesmo, né? Porque outras pessoas você atropela, você é muito grossa. Eu falo, mas desculpa. Não, ou eu vou te mandar, gente, eu vou mandar pra ver até se coloca uma coisa muito engraçada. Você é grossa, você não sei o que, mas também é carinhosa de um jeitinho, entendeu? A gente tem nosso jeito bonzinho. Não é por mal, né? Eu tento controlar esse meu gênio, porque... Então, eu também. Mas sabe que eu percebi que ele também me favorece naquelas situações que a gente falou lá no começo de você estar numa mesa. É muito como eu estar conversando só com homens, né? Eu também, e eu não levo... Eu peito mesmo. Eu também. E olhando o olho, eu falo, também. E aí? Eu também. Sabe, assim? Vai. Tipo... Né? Não tem diferença. Não tem diferença. Pra mim também não. Eu não tenho medo. Eu nunca, e nem com, por exemplo, quando eu era estagiária, todo mundo era Adriana's Causas Impossíveis. E eu ia lá na sala do juiz e falava com ele e despachava. Não tinha medo de juiz, não. Teve uma vez que eu tava num cartório, vou contar rapidinho, e eu não tava entendendo a letra do juiz no despacho. Aí eu perguntei muito gentilmente, educadamente pra moça, por gentileza, a senhora poderia me ajudar aqui só porque eu não tô conseguindo entender a letra do juiz. Ela... sentada na cadeira, ó. Nem levantou. Ai, doutora, espera sair publicado. Ela respondeu isso pra mim. Aí sabe quando sobe aquele... que nem desenho animado, assim? Eu fechei o processo. Falei, bom, fui lá na sala do juiz. Escuta, excelência, desculpa interromper, né? Aleluia, amém, né? O seu reinado aqui. Então, brincadeiras à parte, né? Excelência, posso dar uma palavrinha, né? Desculpa te interromper. Não, tudo bem, o que aconteceu? Eu falei, então... eu tava no seu cartório e assim, aconteceu uma coisa muito desagradável, eu queria saber se é de praxe esse atendimento no teu cartório. Aí eu expliquei pra ele, eu tô acompanhando um processo, né, o senhor despachou, e infelizmente eu não entendia a letra do senhor. E aí uma funcionária pediu pra eu esperar sair publicado, simplesmente. E aí? Não tem noção do que esse cara fez. Ele pôs a mão assim na mesa, bateu, ficou com as bochechas, era mais jovem assim, bem loirinho, branquinho. Ai, vermelho. As bochechas dele, eu falei, gente, esse cara vai ter vai um ataque. explodir. Eu falei, será que o cara vai morrer? Eu já fiquei em pânico. Deus me livre. Saiu correndo, foi até o cartório. Eu fui correndo atrás dele, assim, ai meu Deus, eu falei, fudeu. Aí ele falou assim, aí ele parou assim, no balcão, quem que foi? Aí eu assim, não sei. Imagina que eu ia falar, eu falei, não lembro. Aí ele falou assim, pega o processo dela, aí ele leu pra mim. E ele falou assim, que bem moral. alto, ele falou assim, se acontecer de novo, você pode passar na minha sala, que isso aqui não é assim que funciona esse atendimento. E aí eu, obrigada. Mas assim, arrasou. É uma das coisas que, assim, você arrasou. Não levar desaforo, não é desaforo, mas assim, desrespeito. Eu acho né? que não você, assim, eu trato todo mundo, e se você me tratar mal, é um problema teu, não é meu. Eu não vou te tratar mal, porque a gente só dá o que a gente tem. Ai, maravilhoso. Mas, Fê, olha, o papo tá muito bom. Vai ser tipo um podcast da Fê Machado, que a gente vai ter que fazer. Vamos marcar mais vezes, mas antes eu queria só fazer a última pergunta que eu sempre faço pra todo mundo que vem aqui. É uma pergunta assim, que você não pode pensar muito pra responder, tá? Tipo, é a primeira coisa que vem na tua cabeça. Tá. Então, assim, hoje, você com toda essa experiência, tudo que você conquistou, você ainda é jovem, mas assim, se você pudesse encontrar a Fê adolescente lá, de 10 anos atrás, sendo hoje você o que já você conquistou, o que você falaria pra ela? Tem que ser rápido. Tem que ser papum, porque senão você já pensa muito, não. Porque o legal é você fazer o bate-pronto.
Eu acho que, na verdade, o que eu falaria era pra acreditar nas minhas vontades, na minha intuição, no que eu... Porque todas as vezes que eu travei por conta de medos, por conta de inseguranças, porque eu não gostava mesmo, foram várias vezes, né? Eu contei. Então, assim, todas as vezes que eu travei, e muitas outras menores, minha família estava do meu lado, mas era o mundo olhando pra mim, eram as amigas que estavam se formando comigo, eram colegas de trabalho quando eu pedi. Eu nunca fui demitida, aí quando eu falo assim, nunca fui demitida, tá, mas é porque eu não dei tempo, porque assim, eu pedi pra sair antes e depois tive uma empresa. Então, todas as vezes que eu tinha uma intuição e que eu falava, isso vai dar certo, não interessa. Se eu tô falando que isso vai dar certo, pode ser que o certo pra aquele negócio seja não funcionar daquele jeito que eu tô falando. Mas eu vou lá, eu vou ver, eu vou atrás. Então, eu falaria pra acreditar mesmo, que é possível, quando a gente quer uma coisa é muito possível. Se eu fosse acreditar que, não tem como uma pessoa com menos de 10 anos de carreira fazer uma carreira sólida, ou não, né, eu quero que a empresa, na verdade, eu olho pra empresa. Sim. Mas como advogada, eu me senti muito realizada com o que eu fiz, sabe? Quando eu assumi a presidência, cara, que legal. Muito gratificante. Que legal. Então, não é nem por eu estar, é por outras pessoas terem visto o valor. Porque você fala, cara, não adianta eu ver e ninguém vê. Se isso aconteceu, estão vendo o valor. Então, que bom que eu tô fazendo o meu trabalho. E se eu não tivesse acreditado lá, né, se eu tivesse deixado o meu medo tomar conta, que eu quase deixei muitas vezes. Ainda bem que você foi. E hoje também, eu acho que não só pra ser adolescente, é pra eu lembrar que aquela vontade, aquele medo, ele vai existir. Só que hoje ele existe com condições um pouco melhores e também com medos maiores. Sim. Eu arrisco muito mais, eu já sou mais velha, né? Então, mas era pra acreditar mesmo, porque, gente, acontece. Se a gente foca, acontece. Não adianta. Você só, acho que só não acontece se você se perde no caminho. É verdade. É isso aí, Fê. Eu amei. Foi demais. Vamos marcar nosso próximo encontro. Vinho. Só que vai ter vinho, tá, gente? A gente pode até fazer um negócio ao vivo, uma live acho e que tal, né? podemos. Falar sobre as dificuldades, todos aqueles assuntos lá que eu acho legal na prática. Sim. Porque é muito bonito tudo na teoria, mas aqui a gente quer mostrar. A gente mostrou aqui o lado difícil que a gente passou pra construir, agora a gente mostra o lado difícil na construção. E a gente marca também pra Fê me entrevistar, pra eu contar a história, porque é verdade, a gente nunca falou, mas se bem que... Não, eu vou entrevistar ela, gente. A gente, assim, quem acompanha a gente nas redes sociais sabe da nossa história. Não, mas é bom parar. Mas tem umas histórias, né, que a gente tem que escrever um livro. Sim, eu contei uma inédita e você conta uma quando eu te Eu entrevistar. vou pensar, tem umas boas que eu posso contar. Então, Fê, ó, muito obrigada, gente. Obrigada pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado e foi um papo muito bacana e a gente com certeza vai fazer o próximo, tá bom? Tchau, vejo vocês na próxima.